E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Bate-Pop AE Ciência em Play, o videocast mais irreverente e provocativo e cheio de atitude, produzido pela Agência Escola da Universidade Federal do Paraná. É isso aí, Joana. Estamos aqui para jogar aquele papo reto e descolado sobre temas mais quentes da atualidade. E hoje não vai ser diferente. Preparados para mergulhar de cabeça nas relações entre inteligência artificial, comunicação e arte? Peraí, Regi. Inteligência artificial, comunicação e arte. Isso tá parecendo uma coisa meio futurista, né? Mas acredito que esse futuro já chegou e veio chegando de mansinho, ocupando todos os cantinhos da nossa vida. Bom, com certeza, né? Eu acho que a inteligência artificial não é mais novidade, ela está aí batendo na nossa porta. A gente tem assistentes digitais nos smartphones, nos nossos lares, até na palma da nossa mão. Parece até que a gente está vivendo um episódio do Black Mirror, né? É verdade. Mas será que as máquinas inteligentes vão dominar o mundo e nos deixar no chinelo? Ou elas vêm para somar, ajudar e sermos mais eficientes e criativos? Enfim, acho que essa é a pergunta que não quer calar. E para a gente tentar responder isso tudo, a gente trouxe aqui dois convidados de peso, o Marcos Serafim e a Luísa Santos. Essas são apenas algumas das questões que vamos explorar hoje. Então senta na cadeira, bora embarcar nessa jornada pelo mundo da inteligência artificial, comunicação e arte. Isso aí, galera. Fiquem ligados porque o Bate-Pop AE vai começar com tudo. Sejam bem-vindos ao programa que vai fazer a sua mente explodir e seu coração pulsar mais forte. Preparados para um papo que vai desafiar seus conceitos e te fazer repensar o futuro? Então, segura aí que vem bom. Essa introdução que a gente fez agora, a gente tinha comentado já com os convidados, ela foi feita pelo ChatGPT. Então eu fui lá e pedi para ele escrever um roteiro de introdução de um episódio de um videocast chamado Bate-Pop AE, produzido pela Agência Escola, projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná. Falei que nós duas éramos as anfitriãs, Joana e Regiane. Falei que a gente queria uma introdução divertida e provocativa que introduzisse o nosso tema, que seria as relações entre inteligência artificial, comunicação e arte. Eu ainda falei o nome dos convidados, eu não dei referências sobre vocês, porque eu não queria que a gente não queria trazer essa parte da apresentação, queria que vocês se apresentassem depois. E essa é só uma brincadeirinha que a gente trouxe para trazer algumas evidências e algumas... Não diria nem evidência, né? Mas, tipo, algumas das situações que a gente vai trazer depois, de como, sim, ele foi pensado para linguagem e tal, para construir textos e que não é uma ferramenta de busca, né, como muitas pessoas estão usando, mas ainda assim, dentro dessa ferramenta de linguagem, ele é muito limitado, porque ele não abarca exatamente o que é um videocast, como que ele... Porque fica meio, né, fica engessado, fica de uma forma que a gente não fala, com gírias e coisas que a gente não usa, não é do jeito que eu e a Regi falamos. Não é exatamente isso que a gente queria, a gente deu as informações básicas e ele trouxe o textinho pra gente, que é a base, assim. Sim, eu gostei até. Achei que. Não, eu achei legal. Facilita a vida da gente, né? Pedir pra te dar um roteiro, ele te dá o roteiro pronto. Mas, na verdade, eu não falaria várias coisas que estão nessa introdução, né? Assim, não e ela ficou bem genérica comigo. também, né? Não é o que a gente... Papo reto, né? Tá ligado. Mas, assim, eu tenho que concordar com uma coisa que ele falou, né? Que o bate-pop aí vai, né, abrir a sua mente e vai ser um show tudo que a Luísa e o Marcos vão falar aqui pra gente. Isso aí eu tenho que concordar. Bom, enfim, né? Mas levando em consideração que a apresentação lá não foi tão, né, de acordo com o nosso perfil, como a Jo falou, a gente acha melhor passar a bola para vocês que mesmos se apresentem. Então, a gente não arriscou convidar e pedir pro ChatGPT falar sobre vocês. Então, a gente passa a palavra para eles, né, Jo? Para que eles possam se apresentar e a gente possa começar Quem essa que vai conversa. ir primeiro? Quem quer ir primeiro? Dá para perguntar pro ChatGPT aí? Acho que você. Eu, então? Beleza. Eu sou Marcos Serafim. Eu sou artista, pesquisador e professor de fotografia, vídeo e imagem na Universidade do Arizona, em Tucson. Tô até me sentindo um pouco nostálgico de estar nesse bairro, nesse lugar de Curitiba, em Curitiba agora, porque eu estudei cinema. Ali na FAP? Aqui há muitos anos, na Unispar, FAP.
E foi lá que conheci o Thiago, diretor audiovisual aqui da agência Escola. E sempre trabalhei eu sempre tive muito interesse em trabalhar com os limites do que o cinema me apresentava. Sempre me senti muito moldado pelo cinema e sempre tentei empurrar essas fronteiras e tentar entender cada vez mais como ele se encontra materialmente com a minha vida. E através de produção de documentário, eu me tornei muito interessado por antropologia, por ciências sociais. E acabei desenvolvendo uma prática no documentário que me permitia tensionar, problematizar relações entre objeto e sujeito na pesquisa e cada vez mais tentar entender as relações que a gente tem com a imagem e com o documento em forma de imagem. Trabalhando com documentário experimental, eu cheguei num ponto em que as artes visuais me pareceram o lugar em que eu ia conseguir investigar com mais liberdade essas coisas que eu estava querendo. E eu fiz um mestrado na Universidade do Leste de Illinois, nos Estados Unidos. Um primeiro mestrado em artes de estúdio, investigando cinema expandido, documentário expandido, experimental. E depois eu fiz um MFA, um Master of Fine Arts, que é o último grau possível nas artes visuais práticas na academia americana. Também estudando arte de estúdio e focando na produção de imagem em movimento e no pensamento da imagem em movimento. E acho que depois eu posso falar mais sobre como a inteligência artificial entra na questão aqui, mas queria primeiramente só introduzir essa trajetória e mostrar como a minha relação com a imagem em movimento agora não só agora, ela está desde sempre ligada com o pensamento político da imagem que foca muito na relação que a imagem documental tem com a realidade, ou os conceitos de realidade, ou uma presunção de realidade. E só para dar uma dica de onde a gente vai mais para frente, eu acho que a inteligência artificial tensiona bastante essas questões e traz bastante coisa para a gente pensar. O que mais que eu posso falar? Eu acho que eu vou deixar por aqui, por enquanto. Não, eu acho que já, né, deu para dar uma internacional aqui hoje no podcast. Para dar uma prévia e é bacana, né? Eu acho essa relação que você coloca, porque, claro, a gente está aqui falando de inteligência artificial, é o ponto central do podcast hoje, mas, sem dúvida alguma, essa trajetória, né, que parte de pesquisa, né, seja da imagem em si, da arte-movimento, a Luísa vai se apresentar, ou de qualquer outra temática, eu acho que essa tensão entre aquilo que existe antes disso, né, ou processualmente com a imagem, também é importante, né? Porque senão fica parecendo que a gente vai entrar naquele determinismo tecnológico em que a gente vai ficar falando aqui, né? Como é que o ChatGPT ou qualquer outra tecnologia mudou nossa vida, né? Então, acho que a introdução é boa, porque vai fazer a gente pensar. Luísa. Bom, eu sou a Luísa. Eu sou pesquisadora da área de comunicação, né? Tenho toda a minha formação dentro dessa área, então fiz jornalismo da graduação, depois comunicação, mestrado e doutorado. E desde a graduação, assim, finalzinho lá, TCC, eu comecei a pesquisar comunicação digital. Então, passei da graduação, né, até o doutorado por diferentes temas e quando eu cheguei no meu doutorado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu demorei um tempo, assim, para, na verdade, definir qual era o meu tema de pesquisa, entrei com um projeto, aquela coisa, a gente vai mudando. Mas, no decorrer ali do doutorado, eu comecei a me interessar por inteligência artificial, especificamente dentro, né, do âmbito da comunicação, e eu estava muito interessada em tentar investigar algum tipo de uso, aplicação de inteligência artificial que fosse bem do um potencial de uso cotidiano, assim. Então, meu doutorado eu terminei em 2020, então a gente já tinha, né, comecei em 2016, então 2016, 2020, mas nesse período a gente já tinha muitas, né, aplicações de inteligência artificial, a gente vai falar hoje, né, como a gente já tem há muito tempo, mas muitos usos, assim, específicos e estudos desses usos específicos, né, no setor financeiro, né, na medicina, enfim. E eu queria algo, assim, um pouco mais do cotidiano, entender como
como talvez essa tecnologia pudesse, né, entrar na vida das pessoas de uma maneira um pouco mais sutil, menos perceptível, até um pouco, às vezes, menos séria, né? E aí que eu fui investigar as assistentes digitais, então Siri, Alexa, Cortana, Google Assistente, na minha tese, né? E eu acho que muitas das coisas que a gente for falar aqui vai ter a ver um pouco com essa pesquisa. No desenvolvimento da pesquisa, fui descobrindo que tinha muito mais coisas do que eu imaginava, né, para pensar por aí. E nessa pesquisa eu sempre fui me focando na interação das pessoas com esses dispositivos, nos imaginários em torno desses dispositivos e também um pouco na forma como esses dispositivos eram pensados, desenhados, né, e postos a funcionar no mundo, por assim dizer. Bom, eu sou gaúcha, então finalizando minha apresentação, mas agora resido aqui em Curitiba, estou fazendo aniversário de 1 ano de Curitiba. E trabalho hoje na Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou professora substituta do curso de jornalismo lá. Eu acho que sobre mim é isso, nunca sei o que dizer na hora de apresentação. Não, falou super bem, pô. Antes da gente entrar no nosso papo, então, a gente vai fazer alguns dos nossos serviços, que a gente acha essencial também. Deixa eu pegar aqui meu textinho. Fala um pouquinho, né? Não, então, como a gente já citou também no outro episódio, a SBPC Cultural, ela é um eixo do evento que vai estar rolando da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aqui em Curitiba esse ano. No ano de 2023, a SBPC Cultural, em específico, busca ocupar os espaços por meio de ações e espaços multiculturais. Isso tem o objetivo de exaltar a pluralidade e a diversidade da cultura paranaense local. Paranaense local é bom. A programação conta com feira de economia popular e solidária, espaços de convivência e exposições, cine-debates, performances, oficinas, rodas de conversa, encontros artísticos culturais nos palcos e nos pontos de encontro, que vão ser no Centro Politécnico da UFPR, no Complexo da Reitoria e na Praça Santos Andrade. Para participar ou assistir qualquer uma dessas exposições, é só você ficar ligado nas redes que vão aparecer na tela. É isso, gente. Luísa e Marcos são super convidados, né? A semana vai ser a última de agosto. A SBPC é o maior evento de ciência e de divulgação científica da América Latina. Então, a universidade vai estar toda movimentada, o campus vai ter muita gente legal, até porque ela se divide em 3 espaços que são espaços bem importantes, né? A SBPC científica, então, né, que acontecem todas as apresentações científicas, como a Jo falou, a SBPC cultural e a SBPC jovem. Então, a universidade vai estar aí movimentada no final de julho, né, e no retorno das aulas do próximo semestre. Vamos lá, Jo? Então, vamos ao que interessa aí? Então, a minha primeira pergunta hoje vai ser para vocês 3. Hoje vou fazer diferente. Vou perguntar para a Regiane também. Não vai dar para concorrer. Inclusive, quer se apresentar rapidinho, assim? Vou me apresentar. Gente, eu tô aqui hoje de nova assistente da Jo, né? Porque quem comanda aqui é a Jo. Bom, eu sou a professora Regiane Ribeiro, eu sou coordenadora da Agência Escola, esse projeto, né? Que também tem podcasts, enfim, que produz uma série de conteúdos de divulgação científica e de popularização da ciência. Mas eu sou professora do programa de pós-graduação em comunicação e sou também, né, estou diretora do setor de artes, comunicação e design. Acho que é isso, né? A minha bio resumida aí, né? Para a gente não tomar muito tempo. E estou estreando aqui, né? Então, me perdoem se eu não atuar muito bem na função. Tá, já chegando, Regi, já tá aí. A primeira pergunta eu gostaria de saber de cada um de vocês, então podemos dividir aí, quem quiser falar primeiro. Novamente, eu vou provocar vocês várias vezes. Quem quer ir primeiro? Sobre o conceito de inteligência. Porque para a gente falar sobre inteligência artificial, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre como vocês estudam e veem essas relações de como que a gente interage com as coisas, como o imaginário das pessoas sobre a inteligência artificial, sobre as assistentes. Acho que seria legal a gente falar sobre o imaginário de inteligência, que, de certa forma, a gente relaciona a algo inerentemente humano, a gente não considera... E tudo que a gente vê quando a gente fala um bicho, um cachorro, ele é muito inteligente, não é pelas inteligências dele, é pelas coisas que ele se assemelha à nossa inteligência. Então, queria que vocês definissem aí um pouquinho, não precisa trazer autores, não precisa falar nada, só o que vocês veem mesmo dentro da área de vocês, essas discussões que já foram apresentadas sobre o conceito de inteligência.
Quem vai começar? Posso começar? Começa então. Bom, é que eu acho que você já começou, assim, com a pergunta que é o principal problema dentro da inteligência artificial, desde, assim, do iniciozinho do campo, né? Porque, justamente, a existência do termo inteligência junto, né, a inteligência artificial, coloca o problema de que sempre, quando, enfim, desde lá de 1950, com Alan Turing, vai se associar a inteligência da máquina à inteligência humana, né? Isso tem a ver com várias questões, né? Uma primeira delas, eu acho que como é difícil, às vezes, definir inteligência e como a inteligência na relação com, né, vamos dizer assim, seu parceiro pensamento. Então, a gente pensar a inteligência associada ao processo de pensar, né? A gente costuma pensar sobre o pensar como um processo, né? E não como efetivamente uma coisa ou um produto. Então, eu, né, Luísa, sei que eu penso porque eu passo pelo processo de pensar, né? Eu estou agora aqui pensando o que eu vou falar para vocês, como é que eu explico o que é inteligência, o que é pensamento. Então, eu vivo esse processo e eu sei que eu penso. Mas eu não consigo saber sobre o processo de outros seres nesse sentido, porque eu não tenho acesso a esse processo, né? Eu sei que vocês pensam porque vocês são humanos como eu, então eu tô aqui supondo que, né, todo mundo pensa. Mas quando a gente pega não humanos, né, animais, que nem você mencionou, ou máquinas, objetos, etc., a gente não consegue afirmar efetivamente, pensando no pensamento como um processo, que outra coisa pensa fora nós, né? E a própria ideia, né, do pensamento, isso tem a ver, inclusive, né, quando a gente volta lá com Descartes, o ser humano, né, um pouco se define, né, a gente se define enquanto sujeito porque a gente se sabe pensante. Então, a inteligência, o pensamento são, para nós, marcas muito humanas, né? O que não quer dizer, eu acho, e é a minha posição específica, que não possa existir uma inteligência que não é humana, né? Acho que existe, inclusive, né? Enfim, acho que a gente vê isso nos animais. Mas acontece que uma das questões por que a gente entende pensamento como esse processo, e ele é esse processo, é que a gente acaba, então, ao invés de pensar sobre o pensamento, sobre a inteligência efetiva, seja de máquinas ou de humanos, a gente julga o, vamos dizer assim, efeito de pensamento. Resultado, O né? resultado. Então, um dos principais resultados de pensamento é, inclusive, a comunicação, a linguagem, que a gente está aqui falando porque o meu pensamento, ele se expressa pela linguagem, né? Seja ela, vamos dizer, posso expressar aqui pela linguagem verbal com vocês, né? Mas o Marcos pode, por exemplo, expressar pelos seus vídeos, então outras formas de linguagem, mas o ser humano expressa a inteligência e o pensamento pela linguagem. Então, a gente vai, vamos dizer assim, inclusive no campo da inteligência artificial, desde o começo, desviar um pouco dessa ideia, efetivamente, do processo do pensamento e se focar muito no que são os efeitos de pensamento. Então, aquelas coisas que materializam, vamos dizer assim, que a gente associa a um ser pensante, né? Sendo uma delas, por exemplo, a linguagem. E essa associação aí com os efeitos de pensamento e também essa sempre proximidade que a gente tem, essa referência que a gente tem da inteligência humana, inclusive acabou guiando aí alguns desenvolvimentos, como que o campo se desenvolveu, vamos dizer assim, né? Mas vou tentar não adiantar muito as coisas. Só queria colocar um pouco essa ideia da gente não conseguir, né, saber sobre o pensamento dos outros porque é um processo. A gente costuma chamar isso do problema das outras mentes, né? De não poder saber o que se passa numa outra mente, a gente sabe o que se passa na nossa, né? E isso vai colocar questões quando a gente fala de uma inteligência de máquina, né? Mas, como eu falei, eu acredito que a gente poderia pensar em inteligência em termos não humanos. Acontece que a gente geralmente associa a esses efeitos conhecidos que a gente tem do que é a inteligência humana, né? Então, o fato de que a gente se comunica, de que a gente, enfim, produz coisas. Exato. Então, a gente associa muito a isso e é difícil desassociar, né? Assim, é difícil pensar efetivamente quais são os produtos, então, de inteligências não humanas, ou como que a gente poderia pensar o que é essa inteligência não humana, assim, né? E eu acho que, inclusive, essa dificuldade, né, tem a ver, às vezes, com os termos que a gente utiliza, né? Porque a gente fala inteligência, então a nossa referência de inteligência, de pensar, é o que, né, quando eu digo, eu estou pensando, eu estou me referindo ao meu processo, né? Eu não posso dizer, o ChatGPT está pensando, porque se eu disser isso, eu estou atribuindo a ele o mesmo processo que eu faço quando eu penso, e ele faz outra coisa. Mas a gente usa verbos, né, muito parecidos, o verbo escrever também tem isso, né? Então, se eu digo que o ChatGPT
escreve um texto, também eu estou supondo que esse processo escrever é parecido com o meu processo escrever, que envolve esse pensamento, né? Eu acho que tem, às vezes, a gente tem muita dificuldade de desassociar do que é a inteligência humana, porque, inclusive, a gente não tem repertório linguístico, às vezes, né? Outros termos que não remetam a esses processos que são humanos. Eu vou pegar uma carona, tá, Marcos, aqui. Tá bom, tá bom. Eu super concordo, assim, com a fala da Luísa. E aí eu fiquei pensando um pouco, quando a gente fala desse processo, né, de pensar, que está muito associado ao nosso processo de pensar e não o do outro, eu acho que isso tem uma relação muito direta com a subjetividade de pesquisas, por exemplo, nas artes ou na comunicação, na linha que eu pesquiso, né? Eu faço um diálogo ali com comunicação e cultura. E dentro dessa minha perspectiva de pensar a questão da inteligência, né, eu acho que ela está muito associada a um combo ali, né, que é um combo de autoconhecimento, de sensibilidade, né, dessa coisa se a gente for pensar na imagem, né, de todo esse caráter estético da imagem, enfim, né, eu não consigo pensar a inteligência que não esteja associada, de certa forma, a uma multiplicidade de fatores que vão te influenciar nesse processo, seja criativo, seja no processo de escrita, né? E me parece, eu posso estar falando bobagem, né? Eu não sou da área da comunicação digital e nem de tecnologia, mas me parece que existe uma associação muito, muito pontual de que esses chats, né, de inteligência, o chat GPT, ele está sempre trazendo a ideia da inteligência quantificável, né, dentro de uma lógica, por exemplo, da memorização, né, de como esse fluxo de palavras que estão dentro de um universo tão grande são reorganizadas, né? E aí isso me assusta um pouco, né, porque a gente das humanidades ali, né, de uma perspectiva que é tão mais qualitativa da coisa, quando você fica pensando que a coisa, né, de medir a inteligência pelo QI, né? Hoje a gente teve uma conversa aqui, eu estava até lembrando, enfim, vou entregar minha idade, né? Porque os dois são super jovenzinhos, a Joana novíssima aqui, mas na década de 80 ali, né? Teve uma discussão super forte no campo da psicologia. Tinha um psicólogo americano, que, se eu não me engano, chamava Howard Gardner, em que ele falava de inteligências múltiplas, né? Ele escreveu um livro. Então, enfim, né? Não é nenhuma uma discussão, assim, acho que muito pontual sobre o autor, mas eu penso um pouco nessa possibilidade, né? Nessa potencialidade da inteligência, e aí me assusta um pouco, né? Esse olhar para a tecnologia e para as inteligências artificiais. Mas acho legal, né, Luiz, essa relação de pensar se existe inteligência que não seja humana, né? Eu acho que até dentro da própria inteligência humana, a gente tem uma predisposição a entender as áreas exatas, ciências biológicas, mais como inteligência do que as outras. Então, e também a gente entender diferentes formas de inteligência dentro da humana, a gente entender diferentes processos de pensamento, a gente entender que o processo de pensamento de pessoas autistas ou de pessoas com algum transtorno psicológico é um processo diferente de pensar. E aí a gente não considera isso como inteligente, num geral, imaginário coletivo, né? Não estou falando eu, mas a sociedade, assim, tem dificuldade para entender a inteligência musical como uma forma de inteligência, ou, enfim. A gente pode estar falando de indivíduos aí que são normalmente classificados como menos que humanos, ou vistos como menos que humanos. Sim. Também, porque esse é o nosso referencial de inteligência. Eu tô concordando com tudo e eu mesmo sinto... Nem tem mais nada a acrescentar. Falaram muito, tem umas coisinhas, mas pouco. Mas eu tenho a sensação de que essa pergunta é uma conclusão para essa conversa aqui. O momento que a gente pode usar a inteligência artificial, a inteligência de máquina, que a gente está desenvolvendo, para expandir o nosso conceito de inteligência em geral e de uma forma que ultrapasse as nossas limitações humanas, que vem de uma tradição cartesiana, iluminista, que é sobre separar, que vem de separação de raça, que vem de separação imperialista, histórica, e que está no cerne do que é a ciência. Que também ela pode não parecer tão violenta no fazer, mas ela tem consequências extremamente violentas, dependendo da forma como a gente faz. E aí tem algumas coisas que eu quero falar aqui sobre isso. Primeiro focar nessa
parte da inteligência não humana, mas aí também tem uma certa crítica à ciência em si, como a gente costuma separar as coisas ali. Mas importantíssimo a gente lembrar que a inteligência em si ela é muito mais ampla que o conceito que a gente tem de inteligência e do que o que a habilidade humana permite que a gente entenda como inteligência. E só para trazer alguns exemplos, a gente está muito surpreso com a inteligência artificial agora, mas tem descobertas científicas agora sobre, por exemplo, a percepção de vibração sonora por plantas, que permite que a planta tenha respostas que a gente está conseguindo induzir sonoramente, mais do que através dos processos naturais além dos processos naturais através dos quais ela ocorre, que fala de um tipo de inteligência que a nossa ciência, tanto através de um construtivismo social ou de um realismo científico, não consegue explicar ainda. E que apresenta tantos mistérios como, às vezes, um aprendizado de máquina, ou até mais do que o aprendizado de máquina. Ou então o bolor limoso, que é capaz de criar conexões no espaço, estabelecer redes de comunicação e de pensamento, e se espalhar por cidades de uma maneira extremamente eficaz e otimizada, e que a gente também não consegue entender. E a gente pode olhar para essas inteligências, animais, não humanas, não só animais, de planta, ou até de objetos que a gente considera inanimados, e passar a entender mais sobre a nossa própria inteligência, sobre a inteligência das coisas no mundo. Eu acho que a gente chega aí em um paradigma que pode ser bem libertador, que é uma certa noção, infelizmente eu não lembro agora quem falou, vocês vão ter que procurar depois, mas é a ideia de que nós todos evoluímos até aqui juntos. O ser humano não evoluiu mais por causa da inteligência que tem, ou de sua capacidade cognitiva. Se a gente está vivo nesse planeta agora, com as plantas, com os animais, é porque a gente evoluiu juntos, e as nossas inteligências evoluíram juntos até aqui. E tem muito dano para a materialidade do mundo onde a gente vive, que vem da gente separar isso, e não se ver como parte da natureza nós mesmos, e como parte dessa inteligência maior, da qual a gente consegue expressar, utilizar um pouco. E também acho que isso levou a gente para uma noção de individualidade que é exacerbada pelo capitalismo nas últimas centenas de anos, e que meio que esquece o fato de que a gente tem material genético humano para chegar onde chegou. Na sua evolução, tem material genético de outras espécies. E como que a gente se acha tão superior agora, sabendo de tudo, e achando que a nossa linguagem é a mais bem desenvolvida. Eu não consigo entender isso muito bem. Inclusive, acho que a ciência em si, num realismo científico, numa ciência que presume que as coisas simplesmente são, e que a gente, humano, vai ali e faz sentido delas, ou então, nas humanas, por exemplo, a gente pensa mais em construção social, e daí a gente vai para um outro posto e vai dizer, não, tudo é construído socialmente, e nada simplesmente eu acho que a gente perde muito em qualquer um desses polos, dando tanta importância para um desses tipos de inteligência, quando a gente devia estar tentando encontrar o universo no meio do caminho, né, como diz a Karen Barad, assimilando as nossas limitações e fazendo delas método, fazendo delas parte do processo. Posso? Gente, eu vou eu querendo me intrometer aqui. Não, mas eu acho que essa crítica à ciência que você faz, eu sei que a gente não está... A gente veio aqui para discutir inteligência artificial, enfim, mas eu acho que você faz uma crítica, Marcos, à ciência, né? E essa ideia de como a ciência ela é construída e os métodos e etc. Muito pertinente. É muito pertinente. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Quando a gente estabelece essa relação, né, que a gente está fazendo aqui com a inteligência artificial, mas a tua fala me faz estabelecer uma relação de como a gente também tem que abrir a ciência para dialogar com vários saberes que a gente por muito tempo desconsiderou, E né? não Então, considerou científicos, né? científicos, né? Assim, saberes dos povos originários, né? Os saberes daquelas comunidades que, de certa forma, produziam, né, ciência e produziam métodos que não necessariamente são esses que a gente valoriza. Então, assim, acho que é uma discussão muito pertinente, né? Que a gente não vai conseguir esgotar
esgotar ela aqui, obviamente, mas eu acho que a gente coloca esse elemento de provocação, né? Que é essa relação do presente, né? Com toda essa discussão maluca, ou essa loucura, né, de pensar a inteligência artificial. A gente comentava aqui, acho que até a Luísa pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como esse discurso da tecnologia, né, Luísa, ele é muito forte, né? Pelos meios de comunicação, enfim, né? Todo mundo só se fala nos assistentes virtuais ou no chat GPT, mas a gente voltar lá no passado, né, e pensar exatamente, não precisa ser um passado tão distante, mas também no passado distante, e o quanto a questão da construção do conhecimento mesmo, ele desqualifica ou, às vezes, né, inviabiliza processos de produção de sentido que são tão relevantes quanto toda essa discussão que a gente está fazendo, né? Sim. Eu trouxe essa pergunta no início justamente para que isso já ficasse claro dentro de todas as discussões que a gente vai trazer, para a gente não cair nessa discussão imediatista ou de trazer uma amplitude maior para as coisas do que, claro, a gente quer discutir sobre isso, a gente quer discutir sobre muitos outros assuntos também que a gente quer trazer aqui no podcast. Eu posso puxar uma coisinha que o Marcos estava falando, que eu acho que vale explorar um pouco mais? Ele estava falando sobre essa separação que a gente tem em corpo-mente, né? E a necessidade de resgatar um pouco isso. E eu acho que quando a gente coloca o tema inteligência artificial, isso é muito importante, né? Porque toda a ideia da inteligência artificial vem de duas coisas, né? Ou aparece muito a questão, não é que nem a inteligência humana é muito melhor, ou é muito melhor que a inteligência humana e a questão da supremacia da técnica, né? Mas esse próprio modo de comparar, né? Que é um pouco que eu estava tentando colocar com, às vezes, o problema das terminologias que a gente usa. Então, a gente assumir que quando a gente fala inteligência para máquina, a gente está assumindo a mesma coisa do que a nossa inteligência, é um problema, inclusive, em relação a essa separação corpo e mente, no sentido de que como que eu posso esperar que uma máquina, que, vamos dizer assim, tem um corpo mecânico completamente diferente de mim, pode ter qualquer resultado que seja, de fato, o meu resultado em relação a pensamento, né? Quando a gente consegue não trabalhar a ideia, né, do pensamento da inteligência como coisas que existem separadas de corpos, a gente também desconstrói um pouco essa ideia de que inteligência artificial e inteligência humana poderiam ser análogas, ou que a inteligência humana poderia ser análoga dos animais, ou de qualquer outra coisa que a gente queira colocar, porque são corpos completamente diferentes e a inteligência ela vai estar intrinsecamente conjunta à experiência, né, e as possibilidades e as limitações de cada um desses corpos, né? E aí as máquinas vão ter as suas limitações, a gente vai ter as nossas, os animais vão ter as suas, cada um vai ter as suas potencialidades, assim. Mas uma coisa precisa vir junto da outra, inclusive para a gente poder entender por que então, né, processos de pensar, se a gente pode estar falando nesse sentido, né, seriam tão diferentes e produzem coisas diferentes também, né, nesses diferentes registros. Eu acho que para engatar, eu vou fazer uma pergunta que eu ia fazer depois, mas uma pergunta que é para o Marcos. Direcionada essa, primeira direcionada. Me ajudem também, se quiserem. Tamo junto. Que é sobre que, aí, para além dessa questão de inteligência, a gente entra numa questão de discussão do que é arte, que também é discutido há milhares e milhares de anos, as pessoas continuam discutindo, vão continuar discutindo. Mas que tem ressurgido nesse sentido da utilização da inteligência artificial. Então, muita coisa tem viralizado que é produzida por esses novos sistemas, como os sistemas da Midjourney ou da... Eu não sei falar, mas enfim. Que nem aquela... Teve uma foto uma imagem, uma arte do Papa de Balenciaga, que o Pablo Xavier produz várias, assim. Tem um artista brasileiro... Ridley, não sei se estou falando certo também, que ele viralizou bastante fazendo reconstrução de figuras históricas com inteligência artificial, e ele também fez algumas reconstruções para pessoas que os filhos tinham morrido criança ou desaparecido, e ele fez a reconstrução de como estaria essa pessoa em determinada idade que ele teria agora. E aí tem algumas discussões aí, né? Discussõezinhas, tipo, que se você for adentrar a fundo, a gente vai para outro lugar. Mas como que você vê isso? Como que você vê essa discussão sobre as imagens geradas por inteligência artificial? Porque eu entendo que tem uma discussão que entra pela parte de autoria,
porque você pode ser um artista se utilizando da inteligência artificial como ferramenta para produzir arte, e também tem as imagens que eles geram baseado no banco, que aí também tem um negócio de se basear na arte de outras pessoas, sem autorização, tentar copiar um estilo temático, ou imagens geradas puramente por uma inteligência artificial, que não estejam sendo executadas com aquele pensamento crítico do artista. Eu queria saber mais ou menos aonde você está nessa discussão, como que você enxerga, e se você acha que a gente pode utilizar, sim, que eu acho que você vai dizer que sim, com um pensamento crítico para refletir sobre esse próprio processo, sobre esses métodos, sobre como a inteligência... Enfim, eu sou meio confusa, mas acho que... Não, beleza, deixa eu ver. O que eu seguro disso aí? Eu acho que, continuando o que a gente estava falando antes já, eu acho que a inteligência artificial tem um papel generativo para a nossa produção de conhecimento, em um papel que pode ser muito de quebra de paradigma. Se a gente... a gente tendo precisado dela, tendo precisado criar essa narrativa ou criar essa materialidade, para que a gente possa olhar para os outros tipos de inteligência, além da inteligência artificial, mas a inteligência das plantas, dos animais, de todo o resto. E usar isso como o que pode abrangir a nossa inteligência, a nossa pesquisa, o nosso conhecimento em geral. Então, só por causa disso, a minha resposta já é sim, tem que ser usado. Porque tem esse potencial. E porque é uma reprodução de um tipo... É algo que pensa de uma forma que permite que a gente estabeleça maneiras de comparar e de pensar o que é a inteligência, como quando vocês começaram a conversa. Se você quiser explicar um pouquinho mais sobre o seu processo, como que você utiliza isso? Eu vou, até tenho algo para mostrar aqui, mas eu vou chegar lá, porque eu acho que a questão autoral aí, eu acho bem controversa, eu acho até uma falsa questão da atualidade agora, em relação à inteligência artificial. Porque nada é criado só pela inteligência artificial. A figura do artista não está ausente. Sim. Quando algo é criado com a inteligência artificial. E se a gente parar para pensar, a história da arte, não só recente, mas assim, um exemplo prático, por exemplo, as guerras culturais nos Estados Unidos, que envolviam um trabalho com vários tipos de apropriação de trabalhos de outros artistas, ou apropriação até de, sei lá, um artista que eu não gosto muito, Jeff Koons, pegando um cartão postal, se apropriando daquilo e transformando aquilo em arte. A gente já tem essas discussões. Sim, por isso que eu falei, ela vem há muito tempo, né? Historicamente, Inclusive, tem até legislação, eu não sei muito bem como é aqui, mas nos Estados Unidos tem legislação que te permite um uso justo, o fair use. Às vezes, tem que transformar a imagem o suficiente para poder usar isso, aí é um uso justo. Tem várias peculiaridades da legalidade ali, mas eu acho que não é muito diferente de pensar essas questões que já foram problematizadas politicamente e já foram incorporadas conceitualmente, com uma possibilidade de estratégia conceitual para a criação poética ou artística também, por exemplo. Tem isso, que para mim é uma questão prática. Agora, tem outra questão que se relaciona ao direito autoral, que para mim é meio controversa. Talvez vocês não concordem, talvez seja até meio utópico, o que para mim é bom. Mas eu sou contra direito autoral. Eu acho que a produção de conhecimento e a produção artística devia ser algo acessível, devia ser algo de preocupação do Estado, das pessoas e do coletivo. E devia ser algo que não precisa passar por quem vai receber essa grana. Uhum. No caso da inteligência artificial, quem está recebendo essa grana é quem está programando, é quem criou o modelo da inteligência artificial, quem tem poder de processamento suficiente para usar as ferramentas ou para organizar dados para alguma função, até política. E a gente foca, às vezes, até muito nessa questão autoral da obra de arte, mas e a apropriação de dados por campanha política? Sim, mas é nesse lugar, inclusive, que acho que é a preocupação que eu queria chegar, assim, que é a preocupação de utilizar essas ferramentas não de forma artística, que depois a gente vai trazer essa discussão, mas porque essa apropriação artística, ela tem um artista por trás, que nem eu trouxe ali alguns que fazem essas... que fazem... Não é a inteligência artificial que está produzindo, é uma ideia que surgiu na cabeça da pessoa, do processo criativo dela, que ela está utilizando aquilo como uma ferramenta para chegar onde ela quer chegar. Mas
E daí, enfim, eu queria que você trouxesse justamente isso, assim, porque eu vejo as pessoas falando muito. Deixou Tem aquele empolgado. movimento de. Ai, que é coisa produzida por. Ai, tem um. Eles falaram. Eu li na internet. Tipo, acho que é. Movimento IA não faz arte. Tipo, que. Enfim, né? Mas vem de um conservadorismo também. Vinha. Assim como antes da inteligência artificial, existiam outras formas de arte que não eram consideradas arte. Que não eram. Que vem desse processo colonial, dessa coisa também da inteligência, do que a gente considera inteligente, também passa por isso o que a gente considera arte, que são os clássicos, são... Enfim, E era nesse- bem isso que eu queria que você trouxesse. Nesse trabalho que eu tenho aberto aqui, inclusive, que é o Mostra pra Autoimune, gente. um dos meus trabalhos recentes, é que vocês estão vendo uma interface de uma ferramenta que usa um modelo de inteligência artificial, mas que é um aplicativo que qualquer um tem acesso, que chama Face Swap. Hoje já tem aplicações melhores até do que essa. Esse trabalho foi feito em 2019. E nessa interface aqui, a máquina está aprendendo como um rosto funciona, de alguns personagens específicos aqui da história relacionada à crise midiática do HIV nos Estados Unidos antes do advento de antirretrovirais, da medicação, que tinha todo um terror midiático ao redor disso. Sim. O computador está aprendendo. Eu incluo esse processo, essas imagens, no próprio trabalho. Então, você consegue ver como ela está acontecendo. O trabalho também faz isso, um pouco de ajudar com um certo alfabetismo tecnológico. E aqui, no caso, esse rosto, o rosto do Essex Hemphill, que é um poeta norte-americano que faleceu de complicações relacionadas ao HIV logo no começo do tratamento se tornar acessível. Ele escreveu um poema que chama Sinais Vitais, sobre a crise do HIV, no qual ele fala que o ânus dele não é um lugar seguro e que a pessoa vivendo com HIV naquela época era um novo comunista. E um poema que ele nunca teve a possibilidade de declamar em vida. Então, eu usou Ronald Reagan, George Bush, várias figuras políticas aqui que foram problemáticas, mas eu acho que esse é um momento do trabalho em que a inteligência artificial está me ajudando a fazer algo que eu na verdade, acho que tem uma certa relevância histórica, de me permitir experienciar esse poema através de um performer, que você consegue ver agora mais referências do rosto do performer separado do rosto do deepfake, trazendo essa experiência para a gente através de uma inteligência artificial que consegue criar conteúdo fotorrealista baseado num banco de dados do rosto que está ali. Marcos, posso te interromper? Por favor. Eu achei muito legal isso, né? Olhar aí o teu trabalho e ver essa relação com aquilo que dá para ser feito. Porque, assim, a gente acaba focando, e aí eu acho que todas as discussões que você escuta na internet, artigos, né, que estão aí nos jornais, enfim, nos portais, eles vão trazer muito esse uso cotidiano, né, dos chats, seja do GPT ou, enfim, né, de outras, até dos auxiliares, como a Lu falou. Então, já estou te chamando de Lu. Ah, já tá isso, tá Eu chamei de rede também, já no começo. Rede. Enfim, mas assim, a gente vê muito essa questão, né, da forma muito prática de uso, né? Então, questões, como é que a gente vai fazer na educação? Mas eu acho que você traz uma perspectiva muito bacana, né? Que como é que a gente usa essas inteligências para produzir, no teu caso, arte e para estabelecer uma relação com algo que, no teu caso, pelo que eu percebi nas tuas pesquisas, tem a ver também com uma relação pontual de um tema, né? A AIDS, a virologia. Como é que você faz isso para criar e trazer a inteligência a seu favor, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão interessante. Fiquei pensando, né? Porque a gente fala, poxa, né? Vão daqui a pouco imitar minha voz, né? Vai ter minha voz sintética. Eu falei, bom, em alguns casos pode ser bom, né? Porque, assim, às vezes eu brinco assim, reunião que podia ser um e-mail, né? Você manda a tua voz, né? Então, assim, dá para você usar isso pro um lado, né, da zoação, enfim. Mas olhar para a tua pesquisa e ver como é que você faz uso disso dentro de um processo criativo que é teu e que é de pesquisa e que vai dialogar com questões que são questões sociais, políticas, né, que são caras para você, eu acho que é um aspecto Fantástico. muito legal, assim. Trabalho incrível. Obrigado. Queria perguntar se vocês têm outras referências, não só, daí para os dois, né? Não só de arte, que se utiliza disso, mas também
dentro da comunicação ou alguma outra referência que você tenha disso? Se não tiver, gente, também tudo bem, só. deixar De pra lá. alguém que algum projeto, alguma coisa que se aproprie de inteligência artificial e não da forma como a gente está vendo agora, do chat GPT, que ainda está em processo de construção, que a gente ainda não sabe exatamente os rumos que vai tomar, mas outras, como assistente virtual, ou até, assim, a gente fala muito sobre as implicações da inteligência artificial enquanto futuro, mas não tanto das possibilidades que trouxe, assim, até coisas simples, mas como o assistente virtual, ela traz uma acessibilidade muito maior para uso de muitas coisas de pessoas que não poderiam estar usando de outra forma, sabe? Então, não sei se vocês têm alguma referência disso. Eu acho que, enfim, eu acho que realmente um dos grandes lugares de experiência é a arte em relação a isso, mas pensando do tipo usos pragmáticos, né? Por exemplo, com as assistentes digitais, às vezes se esquece um pouco, por exemplo, é muito utilizada por pessoas que têm baixa mobilidade, por exemplo, como, né, uma tecnologia que consegue ajudar ali, enfim, a partir da automação residencial, por exemplo, você fazer coisas, ter uma certa autonomia que é mais difícil. Na minha tese de doutorado, eu fiz um conjunto de métodos, mas uma parte dos métodos envolvia entrevistas em profundidade. Eu entrevistei 14 pessoas, era um período bem de início, assim, de uso, né? E um dos meus entrevistados era uma pessoa com baixa mobilidade e eu fiquei, assim, realmente impressionada, porque antes dele utilizar as assistentes, ele já utilizava, né, enfim, as mais convencionais, né, Siri, Alexa, Cortana, ele utilizava vários outros programas para várias outras coisas, assim, no uso do computador, ele tinha uma dificuldade, inclusive, um pouco com as mãos, né, então não conseguia fazer tudo no computador, fazia muita coisa por voz, e eu acho que, por exemplo, esse tipo de coisa é algo que fica, às vezes, um pouco de lado mesmo na utilização. Outro uso, assim, talvez um pouco também prático e que a gente não pensa tanto em relação às assistentes em específico, né? Que tem essa questão da interação com a voz e que apareceu um pouco na minha tese, mas aí não foi tanto nas entrevistas, mas mais na pesquisa documental que eu fiz, né? Era algumas mães falando sobre a utilização das assistentes por crianças, seus filhos autistas. E que era um uso muito interessante, assim, por dois lados, né? As mães pontuavam. Um era que aquela interação ajudava a criança, a depender, né, do grau de autismo que ela tinha, a inclusive entender alguns códigos de socialização, né, do tipo, né, porque depender da assistente que você usa, tem meio isso delas serem muito educadas, né, então, obrigada, por favor, né, então, é que, às vezes, essa recorrência, né, ensinava um pouco ali as crianças esse código, né, que pode ser um pouco mais difícil, às vezes, para crianças no espectro, mas também a possibilidade de explorar, por exemplo, uma criança, a partir do diálogo ali com o assistente, um assunto que ela gosta muito, mas que, às vezes, né, enfim, sei lá, os pais não têm conhecimento, ou mesmo, às vezes, tempo, paciência para falar, sei lá, muitas horas sobre algo que aquela criança tem muito interesse. Né? Que bacana. Então, esse uso, assim, também apareceu. E são, de fato, coisas que eu acho que quando a gente problematiza, né, coloca todas essas questões da inteligência artificial, acabam ficando, né, um pouco de lado e são interessantes. Mas, dito isso, só que eu queria complementar uma coisa que também estava pensando em relação ao que o Marcos estava falando, é que você começou a pergunta para ele, né, com né, o que é a arte em relação a esse novo desenvolvimento e tal. E eu acho que essa coisa, assim, dos desenvolvimentos tecnológicos, especificamente da inteligência artificial, de nos colocar questões, de fazer a gente pensar um pouco mais sobre algo que às vezes a gente toma como dado, ou que a gente tem uma resposta, às vezes até simples, né? Um momento, interessante, sabe? Eu acho que isso tanto com a arte, mas eu acho que com outras coisas também, né? Quando a gente pega, por exemplo, agora essa questão do chat GPT, despertou muita angústia dos professores, né? Porque, como é que eu posso saber se meu aluno usou ou não usou, se esse trabalho que ele me entregou foi ele que fez, né? E o que eu posso fazer em relação a isso? E eu acho que
quando a gente se foca na questão de como é que eu posso solucionar o problema que essa inteligência criou, é uma coisa, mas eu também posso me perguntar o que eu estou entendendo por aprendizado, né? Por que eu estou preocupado de saber se meu aluno fez ou não fez aquele Como que eu texto, posso né? melhorar nesse sentido? Exato. Então, a questão real não é como é que eu faço para pegar se meu aluno usou ou não esse sistema. A questão é o que eu estou entendendo por aprendizado e como que eu posso, talvez, pensar outras formas de avaliar, né? Poder entender se o meu aluno aprendeu ou não, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem a oportunidade, quando a gente tem essas questões, se a gente desviar do problema imediato, de colocar questões que são importantes, que já estavam aí de alguma forma, mas que a gente, também no decorrer do cotidiano, a gente vai só, né, seguindo a roda, vamos dizer, né? Não, eu acho que é muito legal isso, né? Porque é aquele elemento que te coloca a provocação e que vai fazer, né, você tensionar todo o que você aprendeu, né? Eu acho que na educação nem se fala, né? Assim, você ter que desconstruir essa palavra, eu sei que, né, tá meio que na moda, todo mundo usando, mas todo um processo de aprendizagem que é repetitivo, memorizador, né? E você, né, de cobranças, né, muito pontuais e padronizadas, né? Chegar uma tecnologia que faz você parar tudo, né? Porque daí acho que tem muito a ver com o que o Marcos falou, né? Você tem que daí questionar o próprio processo. O que é autoria, né? O que é aprender, né? E se a inteligência artificial está, de alguma forma, ou até um certo ponto, reproduzindo o nosso processo de pensar, ela pode ser a ferramenta que vai permitir que a gente questione essa epistemologia. E consiga complexificar cada vez mais esse discurso. Eu tenho um outro exemplo. Traz pra gente. Que eu descobri hoje de manhã. Sério? Olhando para um autor que eu já gosto, pesquiso sobre inteligência artificial. É um projeto do Max Planck, do Instituto Max Planck, na Europa. E vocês podem até pôr link para isso depois em algum lugar. Mas que eu achei interessante, se chama A Internet dos Animais, o projeto. E ele usa inteligência artificial para descobrir redes, conexões, emaranhados de comportamento, comunicação entre animais específicos. E estudando o comportamento desses animais, uma inteligência artificial consegue prever com muito mais exatidão eventos meteorológicos, mudanças de clima, várias coisas relacionadas ao meio ambiente. Então, eu acho que é um uso que a gente pode ter e que já se relaciona com a inteligência não humana ou não de máquina, mas utilizando a inteligência artificial ou de máquina e como o aprendizado de máquina como uma ferramenta, um dos componentes nessa rede de interconectividade aí, de interrelações. E que acaba resolvendo problemas cotidianos, né? Resolvendo problemas cotidianos e que, às vezes, estão diretamente relacionados à vida ou à morte de grupos determinados de pessoas, principalmente no sul global. Mas o que eu acho mais interessante sobre isso, sobre essa tecnologia, é que o modelo de inteligência artificial que eles estão usando aqui foi inspirado. O modelo inicial que começou esse projeto é um modelo que eles apropriaram da Bolsa de Valores americana e que servia para especular e fazer previsões financeiras. E daí algo que é totalmente do mal foi transformado. Eu ia falar isso quando ela estava falando sobre os usos das assistentes virtuais, que a gente já sabe que querendo ou não, o desenvolvimento de tecnologia ele está muito atrelado à nossa construção do que a gente vê como mercado e o que é bom e vai ser frutífero e produtivo para o nosso modelo que vivemos, que é o capitalismo. Então, uma vez que isso já vai ser feito, que já vamos ter bilionários como Elon Musk competindo numa corrida de inteligência artificial e outras passadas de outros tipos de tecnologia, o que a gente poderia fazer, né, é achar esses outros usos, como o uso da arte, como os usos que você trouxe das assistentes virtuais, como esse, tipo, que já vai ser assim, já é assim há muito tempo, a gente sabe. Nesse caso é legal, né, Marcos? Que inverteu. Não, eu acho que ele vai trazer outro ponto, mas foi apropriado a partir do que temos agora, assim.
Pensar idealmente para um futuro, daí já é outra construção, mas... Posso fazer mais um comentário em relação a isso, Claro. já que a gente está falando de capitalismo? E daí transformar isso num gancho para uma pergunta para... Ótimo. Luísa. Então tá bom. Não, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente perceber em relação a... O que você falou agora, acho que é extremamente pontual. É uma tecnologia que está chegando até a gente através das mídias que estão ao nosso redor, que fazem parte dessa estrutura, desse sistema no qual a gente vive. E essas inteligências artificiais estão sendo modeladas, programadas, com banco de dados, com base nessa mesma história, que a gente já sabe como é. Ela não vai revolucionar isso. Sim, a gente vai chegar num outro... Ah, você pergunta para ela o que eu queria perguntar. Ótimo. Eu ia chegar lá para Lindo, exatamente. perfeito. É bom que o Marcos agora ele já é também nosso parceiro de perguntas. Eu só queria dizer uma outra coisa antes aí, que antes de chegar lá. Que eu acho que a inteligência artificial está tanto nas nossas vidas de maneira que a gente nem percebe, que o alfabetismo em relação a isso acaba se tornando uma das coisas mais importantes. E eu acho que o capitalismo em si não tem essa intenção. Porque está muito conveniente agora esse poder de controle está nas mãos da concentração do capital. E isso está permitindo um maior controle, uma maior vigilância, uma maior exploração. É isso que a ferramenta está permitindo agora. E eu acho que isso se relaciona muito com como a gente lida com a produção de conhecimento em geral e como a gente lida com informação, porque está muito conveniente para o capitalismo a gente ter uma impressão de que a gente tem acesso a tudo e a todo tipo de informação, sendo que a gente tem cada vez menos acesso à computação dessas informações. Sim. E a fazer sentido delas. A gente subestima um pouco o fazer sentido dessas informações que a gente tem acesso. É por isso que a gente cada vez mais está perdido num mar de informação. Tem um artista que me inspirou bastante no meu primeiro trabalho, que é o James Bridle, que tem um texto que eu não lembro como chama no Brasil, mas acho que é a Nova Idade das Trevas, no qual ele fala que a gente está entrando numa Nova Idade das Trevas, mas que a diferença de agora para a Idade Média é que quando lá o conhecimento, a organização do conhecimento era detido pela igreja, e agora ele é detido por aqueles que têm o poder de processamento, que consegue fazer sentido dessas coisas. E até materialmente, se a gente for olhar para o mapa dos cabos de fibra ótica no mundo, e como eles entram no mar, saindo da África e saem ali na Europa, para que todos os dados sejam comandados pelo norte global, a gente vê que muito materialmente esses sistemas históricos de opressão, colonialismo, imperialismo estão sendo reproduzidos agora através desse fluxo da informação e indo para quem tem o poder de computar, usar isso até politicamente. E muitas vezes a gente já viu acontecer, né? E é tão conveniente para o capitalismo que eu acho que isso está fazendo a gente abordar, por exemplo, a inteligência artificial com base no medo, com base no ódio, com base naquelas questões superficiais, as quais você falou antes. E acho que os nossos imaginários sobre isso e sobre tecnologia Tá muito permeado. influenciam muito. E eu sei que a pesquisa da Lu tem bastante a ver com isso. E acho que você pode continuar a minha fala daí, porque eu tô desidratado. Tomar uma aguinha. Você quer uma água? Eu quero também. Perfeito. Suas colocações, assim, eu acho que essa questão, de fato, dos imaginários, não só em torno da inteligência artificial, mas da tecnologia como um todo, é uma questão, né? Quando a gente pega, enfim, né, e história das técnicas, das tecnologias humanas, o medo em relação, né, aos efeitos de algo sempre teve posto, né? Platão tinha medo da escrita e acabar com a memória, né? Aqui estamos, né, assim, todos aqui escrevendo as nossas anotaçõezinhas e não acabou com a nossa memória, embora dá uma ajudinha. Mas quando a gente vai pegando, né, principalmente acho que as tecnologias digitais e a inteligência artificial como um todo, a gente vai ter, vamos dizer assim, a construção de imaginários sociais em vários âmbitos, né? Então, por um lado, a gente tem todo o âmbito da produção da ficção científica, né? Que a gente tem, já mencionaram aqui o Black Mirror, né? Acho que foi até o próprio ChatGPT que mencionou Sim, o Black Mirror. aham. Então, até ele né? Tem né? Her, tem... Enfim. Muitas referências, né? Sobre isso, que vai um pouco, né? Colocando. E eu acho que, por um lado, tem esse imaginário em torno
né, do medo. E a minha visão em relação a essa questão do medo é também que é muito pautada por um ideário também de quem produz tecnologia, né? Porque, assim, quando a gente... E eu acho que esse ano eu fiquei, assim, muito no momento observando, assim, que é quando... Sabe quando você vê seu objeto de pesquisa estourando, né? Deve ser assim, nossa, tá todo mundo falando sobre isso. E eu observando, né? E aí teve toda aquela movimentação, Elon Musk, vamos parar, precisa parar e tal. E quando comecei a observar as pessoas, né, comprando... a ideia, não, mas se até Elon Musk tá dizendo, é porque talvez a gente deva parar, né, e tal. E eu ficava assim, não, talvez assim, talvez se o Elon Musk tá falando isso, a gente deve se perguntar por que será que ele tá falando isso, né? Sim. Não assim da bondade do seu coração. E eu acho que o discurso que ficou muito proeminente desse ano, que é um imaginário que eu acho que quem produz esse tipo de tecnologia quer projetar, é a ideia dessa precisão desse poder muito grande das máquinas, né? Porque quando o Elon Musk diz, não, olha, isso aqui tá ficando muito poderoso, vamos dar uma paradinha, o que ele tá fazendo também é projetando no imaginário de todo mundo que ele tem todo esse poder. que tem todo esse poder. Impedindo o acesso. Porque ele tá Exato. vendo que tem Também. mais gente tendo Também. acesso, mais gente... Quer dar, né, uma paradinha. Mas colocando muito forte, né, nas pessoas de que esse futuro com essa supremacia tecnológica é inevitável e que é para isso que a gente tá arrumando, né? Isso, acho que, por um lado, gera esse medo que impede, inclusive, esses processos, né, que o Marcos estava falando de letramento e apropriação, né? Mas impede, às vezes, efetivamente, um pensamento crítico e até vamos dizer assim, um pensamento imediato, das questões imediatas. Então, sempre, acho que um outro discurso, assim, de imaginário que a gente tem muito forte é de ficar projetando para o futuro a inteligência artificial forte, né? A ideia de que em algum momento vai ter consciência, vai desligar aqui o botão do mundo, né? O mundo vai acabar porque a inteligência artificial vai ser o máximo. Toda vez que a gente também projeta isso muito no futuro, a gente não pensa nas questões de agora, né? Que não são só questões da inteligência artificial, tem questões da inteligência artificial importantes a serem endereçadas, a despeito de que talvez não seja o fim do mundo, mas tem questões, né? Mas também tem outras questões, inclusive o fim do mundo pela destruição da natureza. Sim. Que quando você fica colocando só na tecnologia como é capaz de fazer isso, você deixa meio de lado de que tem, né, todas as... Enfim, nós mesmos estamos destruindo o mundo. Talvez a gente não precisa criar inteligência artificial para isso, né? Não vai ser tanto por aí. Então, acho que um pouco a gente tem nessa construção de imaginário, né, do medo e da superpotência e da ideia de que essa tecnologia ela é infalível e absolutamente, né, não é. Eu acho que, não sei, imagino que as pessoas que acham que vai ser infalível, né, não ficaram tentando fazer o ChatGPT fazer alguma tarefa simples e ele não entendeu o que você quer fazer, apesar de ele poder construir textos bons, né? Esses dias eu tava tentando fazer ele fazer uma referência à BNT pra mim, e por algum motivo, assim, apenas não era possível, que era algo que, inclusive, eu já tinha conseguido fazer em outro momento, e eu só comecei a ficar muito irritada e pensando, esse negócio aqui não vai dominar o mundo, porque ele não consegue entender o que é, sabe? Assim, uma referência algo muito simples, que é só, assim, né, botar esse negócio no modo BNT. Mas eu acho que também vai ter outro aspecto, né, do imaginário, que até tem a ver com a questão que eu tava falando antes, assim, de como a inteligência artificial coloca questões sobre o humano e sobre o que a gente imagina que o humano é, né? Isso vai... Enfim, isso gera uma tensão, porque às vezes algumas certezas até caem, assim. Eu sou muito fã das historinhas do campo da inteligência artificial como um todo, e para dar exemplo disso, eu gosto de falar da historinha que durante muitos anos a gente teve um teste de Turing acontecendo com chatbots, que é chamado Loebner Prize. E a gente tem um relato muito interessante de um participante do Loebner Prize, que daí é aquela ideia do teste de Turing, né? A máquina, o homem, o juiz, tentando saber ali quem é quem. E aí, nesse Loebner Prize, né, precisava dos chatbots concorrendo, os desenvolvedores inscreviam e tal, e precisava das pessoas para serem os concorrentes ali, né? E aí tem relatos, né, de pessoas que participaram na maior angústia, assim, de... e se o juiz achar que eu sou a máquina e não sou humano? Como é que eu faço para eu parecer humano nesse teste, né? Como que eu posso, assim, agir de forma que seja incontestável que eu sou humano, né? E eu acho essa provocação, assim, muito interessante, porque vai mexendo, inclusive, com o que a gente imagina que é humano, né? Como é que a gente
supõe que um humano vai agir, ou o que é essa característica intrínseca, né, da humanidade. Então, eu acho que tem muitos, assim, imaginários em torno disso que vão, vamos dizer assim, inclusive, ser a base de como as pessoas vão interagir ou não, como que elas vão aderir, que discurso, né, se vai produzir socialmente. A gente viu bastante nesse ano o discurso midiático muito forte sobre essas tecnologias, né? E eu acho que um outro imaginário, assim, que tá um pouco posto, e daí já abriu a caixinha do imaginário, sim, falei sem parar. Mas, que é a questão do gênero, né? Porque, assim, isso também remonta um pouco história da inteligência artificial, né? Eu tava falando ali no começo, a gente tem lá desde 1950 texto do Alan Turing sobre, né, que já aborda a questão de pode uma máquina pensar. E quando, nesse texto, né, o Alan Turing vai abordar a questão pode uma máquina pensar, ele vai propor essa ideia que ficou conhecido como teste de Turing, mas ele tá chamando de jogo da imitação nesse texto. E aí, o jogo da imitação era assim, ele descreve assim, imagine que tem um homem e uma mulher e um juiz. E aí, esse homem e essa mulher estão tentando enganar o juiz sobre quem que é o homem e quem que é a mulher. Então, a mulher tentando fazer se passar pelo homem, o homem se passar pela mulher. E o juiz precisa adivinhar e tal, quem é, nananã. E aí ele diz, imagine agora que a gente pegue a mulher e substitua por uma máquina. E aí, você tem o teste de Turing dele encarregado. E eu acho curioso, né? É muito curioso. Por que não foi o homem, né? Era especificamente a mulher. Isso é muito curioso e é algo que ficou, né? Mesmo quando a gente pega os filmes, né? A gente pega o Ex Machina, a gente pega o Her, a gente tem uma associação do feminino com alguns aspectos do maquínico, né? E quando a gente pega os desenvolvimentos de chatbots, do primeiro, que era Eliza, lá na década de 60, já tinha nome de mulher, né? Era uma suposta terapeuta. Chegando hoje, né? Siri, Alexa, Cortana, essas representações do feminino como essa máquina, né? De executar coisas, de estar ali, né? Nesse lugar de responder a ordens, assim. E essa questão, né? Também tanto de algumas características humanas, né? Mas a característica de gênero em específico em tecnologias também vai, por sua vez, não apenas em si só é um imaginário, né? Mas também as pessoas interagindo com esses sistemas proliferam, assim, né? N ideias sobre isso, né? De uma relação com uma voz supostamente feminina, né? Mas com o nome também. Isso vai balizar, né? Tudo isso. Todas as interações, as relações que as pessoas vão ter um pouco com esses dispositivos. Ô, Luísa, eu queria dar uma seguradinha nessa questão de gênero, né? Que tem várias perguntas que a gente gostaria de fazer para você. Não, mas eu acho que... Só queria só um pouquinho, Jônia. Eu queria voltar numa coisa que o Marcos começou a falar e que fiquei pensando, se eu estiver falando uma bobagem, gente, né? A gente está falando muito dessa questão, né, da apropriação capitalista dessas inteligências artificiais e, obviamente, como isso é claro, né? Porque me parece que o chat GPT, ele foi criado por um sistema ali, né, desses chamados softwares livres, né? E parece que foi comprado já, ele já tem toda hoje uma participação, se eu não me engano, da Microsoft, enfim, né? Dessas grandes plataformas, a Lu citou o Elon Musk, né? E, enfim. E aí falou dessa ideia do imaginário, né? De que a tecnologia ela é sempre, né, perigosa, ou de como ela vai dominar o mundo, que você falou. E aí também fiquei pensando se essa paradinha aí, né? Calma, vamos dar uma segurada que ele coloca, não é também não é também um interesse, ou talvez uma preocupação em dar um tempo para se criar um modelo de negócio? Né? Não sei se está claro o que eu estou dizendo, né? Porque assim, me parece, vamos segurar, porque todo mundo já viu como é que funciona, né? A gente pode dar esse aperitivo de que a gente vai dominar o mundo, mas agora a gente vai ter que cobrar. Maneiro, né? Direitinho. Eu acho que a inteligência artificial só vai cumprir essa função otimista que a gente está tendo aqui hoje, porque, querendo ou não, a gente está sendo bem crítico, mas a gente tem um certo otimismo em relação a que... Muito. Só vai cumprir essa função otimista quando ela estiver na mão do povo. Quando tiver alfabetismo em relação a isso. Quando tiver uma preocupação que leve para a educação básica. Sim. O código, as linguagens computacionais. E quando a pessoa entender como é que ela está sendo manipulada.
Sim, mas veja, com né? essas A gente tá falando de inteligência artificial aqui e a gente está voltando para uma questão que a gente já discute há muito tempo na própria ideia, né? Do letramento digital, né? Do letramento midiático, do letramento em arte, né? Eu super concordo com você, né? Eu acho que a questão não é saber na mão de quem que está pagando mais pelo chat GPT, mas como é que a gente vai fazer as nossas crianças, né? Saberem programar ou entenderem como isso funciona. Né? Como que a gente vai incluir esse conhecimento para todos? E na minha arte e pesquisa, embora de maneira singela, eu acho que eu estou tentando me apropriar da inteligência artificial dessa forma. Ou do código criativo. A gente não precisa nem estar falando de aprendizado de máquina aí. Mas, por exemplo, o código criativo, eu não sou programador, eu não sou da ciência de computação, como eu disse, eu venho de cinema. Né? E o código criativo me permite... criar ferramentas através das quais eu posso manipular, criar, gerar imagens e fazer cinema ou vídeo. Eu trabalhar com a imagem em movimento, por causa disso. E eu uso ferramentas de programação com linguagem visual. Essas ferramentas, a gente pode pensar no Max MSP, que é um software, ou Touch Designer, que é o que eu uso especificamente. Ele me permite programar com operadores já construídos, já programados, em base de nódulos que eu conecto e que eu especifico que determine funções específicas. Então, eu estou lidando com algoritmos que já estão escritos e criando relações entre eles, criando redes que vão determinar... Esses são pagos, os softwares que você usa? Esses são pagos. Inclusive a licença educacional, que é a que eu uso e que a universidade paga para que meus alunos tenham acesso. Sim, que é outra questão, né? Que a gente acaba, né? E pior que eu não lembro se tem uma linguagem de programação visual que seja que é software livre. Embora eu tenha outras ferramentas que eu uso também que são software livre e que provavelmente aos poucos vão ser todas cooptadas. Claro. Mas o que eu estou fazendo ali é criando ferramentas de inteligência artificial ou de código criativo, criando as minhas ferramentas, as minhas possibilidades. De como manipular a imagem, de como olhar para o dado, que é a imagem, de como olhar para o pixel, que está dentro da imagem, como uma unidade de dado também, e manipular isso como dado. Mas só de poder criar ferramentas através do processo artístico, eu já acho que tem um certo empoderamento aí, que através do alfabetismo pode transformar a maneira com a qual a gente lida com a inteligência artificial, e que acho que tem muito a ver com o fato de que por que querem controle? E por que querem concentrar esse conhecimento, né? Na minha pesquisa atual, que esse é um trabalho mais antigo, minha pesquisa atual é sobre HIV, a crise do HIV agora na fronteira do México com os Estados Unidos. E ela vem de um dado que eu descobri no Arizona, que é um dado do Estado, num relatório que o Estado faz anualmente sobre a crise de saúde do HIV e da AIDS. Um dado mostra ali, chamou minha atenção, que é o de que desde o advento de antirretrovirais, da medicação, que faz com que você não transmita o HIV, e então pode conter epidemia. Desde o advento da medicação, inverteu o número de incidência de HIV entre indivíduos brancos e indivíduos latinos na fronteira do México com os Estados Unidos. Hoje em dia... comparado com 20 e poucos anos atrás, os indivíduos brancos no Arizona têm quase 50% menos incidência de HIV, enquanto entre a comunidade latina aumentou 50%. Então, isso tem muito a ver com acesso à medicação, porque lá não tem SUS, com ilegalidade, com condições de trabalho e de vida muito precárias para quem está na fronteira e para quem é visto como menos que humano naquele espaço, e que normalmente é a comunidade latina. E eu estou usando a inteligência artificial nesse processo de pesquisa de produção artística de várias formas. O primeiro deles é tentar criar associações, ver as relações entre essas questões étnicas, raciais, de saúde, de classe, de sexualidade e de acesso a todas essas coisas, ou a possibilidade de viver essas coisas, que não estão associadas já na pesquisa. Que já existe, os números estão lá. Sim. Só o que falta é uma inteligência que é capaz de claro. fazer sentido desse negócio. E aí, ao mesmo tempo, como eu falei antes, do pixel,
da unidade da imagem ser também uma unidade básica de informação, eu estou conseguindo fazer eu estou experimentando com algo que me soa quase como uma pegadinha agora, que não é o que vocês estão vendo aqui agora. Tem uma outra imagem que pode mostrar isso. Mas que é utilizar os próprios dados como algo que pode me permitir manipular o pixel e a imagem e distorcer ela. E nesse caso acaba virando um tipo de infográfico, uma visualização de dados. O que vocês estão vendo é bem intenso e está no meio do caminho. Você consegue ver o pixel sendo trabalhado ali e tal. Mas eu estou trabalhando agora nesse projeto bem nesse buraco entre o que é o dado, o que é o que a gente sente em relação ao dado, o que é a imagem documental em relação a isso, como ela é apresentada, e qual a função do fotorrealismo nisso tudo, que hoje está mais ali para conferir uma ideia de realidade, um sentimento de realidade, do que servir como um índice de qualquer coisa, algo que realmente tem uma relação mais direta com a realidade que está representando. Então, totalmente manipulável e ficcionalizável o fotorrealismo. E aí tem outra instância também, rapidão, uma outra instância também de uso da inteligência artificial nesse mesmo processo, que é um pouco diferente, mas que lida com grandes dados, com Big Data, pior que eu nem sei como é que a gente fala. Big Data. Big Data? Tá, Big Data. beleza. É isso mesmo. Em inglês. Lidando com Big Data no sentido de pegar a informação que está na internet, através de um software livre que é chamado Stable Diffusion, e que está acessível. Só precisa do poder de processamento para poder brincar com ele. Mas dando para o computador direcionamentos em texto, em linguagem, que acabam virando quase que poemas, e tendo a máquina aprendendo na internet quais tipos de imagem estão representando essa crise ali na fronteira. Então, tem esses dados interagindo com a imagem digital e também tenho representações mais figurativas do que é esse dado imaginário que está aí no Big Data. E... por favor. Queria fazer uma pergunta justamente sobre isso. Sobre... Isso especialmente, que assim, também posso estar errado, tá? Mas, enfim, é uma dúvida. Quando surgiu essa discussão do ChatGPT, das inteligências artificiais generativas, que eles chamam, né? Que aprende ali no processo com o usuário, na reprodução que você estava falando desses imaginários e como não só... toda a história da tecnologia e tal, existe essa reprodução intrínseca dos imaginários de coisas que acontecem, do colonialismo, do racismo, dos papéis de gênero, etc. Mas se você acha que, de certa forma... como que eu posso colocar isso? Essa interação com... porque, assim, o ChatGPT, por exemplo, ele é um sistema de linguagem. Ele foi criado para isso. Mas não é a maneira como as pessoas estão utilizando. Até então, né, que tá de graça, tal, etc. Tá sendo utilizado como um mecanismo de busca, como um assistente virtual, como uma coisa assim. E se, nesse sentido, ele poderia também levar esses traços do imaginário que não necessariamente a gente gostaria de perpetuar. Porque tem uma coisa que eles não falam também, sobre que eu estava falando da caixa preta, de que, tipo, a gente não sabe... A gente presume que os dados que eles estão fornecendo são os dados dessas grandes corporações. Mas a gente não sabe exatamente. Ele fala ali que ele tem até 2021 de uma base de dados. Né? A gente não sabe qual é essa base. Então, o que permeia essa base? Quais são os imaginários que permeiam essa base? Tipo, a gente teria que testar, assim como você deu uma testada, né, nas assistentes virtuais. E se poderia ter pessoas... assim como... eu sou muito ruim pra construir... Eu acho que eu te entendi. Sabe Entendeu? eu Eu acho que eu acho, te entendi. Jo? Eu acho Péssima o seguinte, pra construir pergunta na hora. Não, mas eu acho que eu vou te ajudar. Eu acho que o que a Jo está tentando trazer um pouco é essa discussão. Quando a gente pensa em quem criam, que tem um pouco a ver com o que o Marcos falou, né? De onde vem essa inteligência artificial? O nosso imaginário, eu acho que o meu, por exemplo, vem do quê? Do homem hétero branco lá no Vale do Silício,
programando, né, algo que vai dominar o mundo, né? Essa é a impressão que a gente tem. E aí, eu acho que isso é legal, porque é o que imbrica, eu acho que a pesquisa do Marcos e a tua, né? Porque quando ele pega a arte para discutir temas que são, de certa forma, políticos e sociais, entendeu? Pautas, né, relevantes, né? Como ele já apontou aqui, como você faz, né, Luísa, com as questões de gênero, né? A gente fica pensando como é que essas pessoas que dominam, né, a tecnologia aí, ou, né, a programação, como é que a gente vai conseguir sair dessa armadilha que é produzir uma programação heteronormativa, enfim, né? Todas essas questões. Acho que isso passa um pouco pelo que ele estava falando também, de a gente levar esse acesso à produção disso para outras instâncias, né? Como que a gente vai colocar isso num currículo escolar, enfim. Porque da forma como se tá realmente... Claro, não quero disseminar a narrativa do medo, mas eu acho que tem as pessoas que têm o medo de dominar o mundo, e o meu medo seria o medo de só intensificar cada vez mais todas essas relações de poder, exacerbar tudo isso. Eu acho que, assim, em relação, né, um pouco à sua colocação, eu não sei se daí eu chamaria exatamente de imaginário. Eu acho que a gente tem um problema de base que é na forma como as tecnologias de inteligência artificial hoje são feitas, que, né, então, pensando assim, quando a gente pega o campo da inteligência artificial, inicialmente a gente tinha um tipo de desenvolvimento que não é o que a gente tem hoje, é o que a gente chamava de inteligência artificial simbólica, que se dedicava a tentar construir sistemas mais robustos, assim, do ponto de vista conceitual, ou estabelecer passos a serem desenvolvidos. Hoje a gente tem um outro tipo, né, no qual a gente chega aqui nas tecnologias que a gente tem hoje, que é a inteligência artificial conexionista, e que se baseia nas diferentes estruturas de redes neurais e no treinamento com banco de dados. E daí, toda vez que a gente está falando de treinamento de modelos a partir de bancos de dados, esses modelos eles vão ser extremamente dependentes do banco de dados a partir do qual foi treinado, né? Vai decorrer daí enfim, o resultado final, né? O que ali aquele sistema consegue estabelecer como recorrências, né, para criar o modelo. Uma das questões sobre isso, e tem toda uma vertente dentro da inteligência artificial, é a questão da caixa preta que você falou, mas também é a questão, assim, de que, num certo nível, a compreensão de como se chega aos modelos a partir do banco de dados é um pouco incompreensível, entendeu? O nível de complexidade... né, torna que tem coisas ali que é muito difícil explicar. E que, às vezes, quando incorre, inclusive, num erro, algo que não se gostaria que acontecesse, detectar exatamente onde e como aquele erro ocorreu pode demorar muito. Às vezes, as empresas, inclusive, só dizem que realmente a gente não sabe o que aconteceu. Né? E daí a gente vai ter um movimento que chama Explainable AI, que é a ideia de que a inteligência artificial a ser desenvolvida deveria ser sempre passível de explicação. É preciso que a gente possa, enquanto seres humanos, explicar todo o processo que acontece ali dentro. Mas não é o que a gente tem hoje. Então, a gente tem essa dependência muito grande dos bancos de dados, né? E aí que eu acho muito interessante o trabalho que o Marcos está mostrando, né? Do que ele faz com bancos de dados. Mas alguns usos, né? Que a gente tem, modelos que se cria, é justamente a ideia assim. A partir desse banco de dados aqui, eu treino um modelo, e esse modelo ele vai replicar a partir do que ele aprendeu aqui. Então, quando a gente tem bancos de dados do nosso passado, porque bancos de dados é tudo que já aconteceu, né? Não são bancos de dados do futuro, isso é impossível. Acontece que a gente vai estar, numa certa medida, replicando o passado. Né? E aí, a depender de como, no que a gente está replicando, pode ser um problema. Então, por exemplo, a gente já teve, alguns anos atrás, discussões sobre alguns desses softwares de tomada de decisão. Por exemplo, nos Estados Unidos tinha um uso que era software para definir, a partir, né, de dados da população carcerária, qual preso receberia liberdade condicional ou não, se receberia ou não, né? Isso com base na ideia de tentar predizer se aquela pessoa tinha maior ou menor probabilidade de incidir num crime novamente, uma vez que saísse. Isso é um uso muito problemático, porque o banco de dados utilizados para prever isso não está tomando em conta que tem questões sociais, né? Que tem ali diferenças. Ele vai pegar só o dado da população negra que tem maior reincidência. Exato. Ele não vai refletir sobre isso. Exato. E a ideia é um pouco de que o dado é como se não houvesse qualquer... como se o dado que está ali, ele não fosse...
uma parte da informação, entende? Tem um pouco também uma ideia de que dado é o todo e é isento, né? E não tem nada ali. E não é, a gente sabe que dado é uma informação sobre a realidade, e é aquela, mas poderia ser outra, né? E é coletado de uma determinada forma, e é dado sobre aquilo, não sobre... Enfim. Então, a gente vai incorrer, por exemplo, em níveis mais exacerbados, quando, nesse caso, que é um pouco dramático, mas em outros níveis também a gente pode ter, né, questões, assim, um exemplo recente é do Midjourney. Eu acho que foi do Midjourney, agora não tenho certeza, mas não era do Midjourney, era um desses outros de imagem. A gente confere depois. Lu. Melhor. Que foi a capa da Cosmopolitan, que foi a primeira capa de revista com imagem, né, gerada por inteligência artificial, e era uma mulher astronauta. E aí até na capa diz assim, tá bem assim, pequenininho embaixo, tipo, demorou, sei lá, 20 segundos pra fazer essa capa. Aí, daí você vai ler o processo descritivo de como efetivamente foi feita a capa, né, pelo cara que criou, e ele falou, não, tipo, na verdade levou, sei lá, 20 horas, porque eu precisei ficar pedindo várias vezes pro sistema, né, diferentes instruções para eu tentar obter aquela imagem, e o problema é que eu não conseguia obter uma astronauta mulher, que era o que queria, que o cara queria, porque a palavra astronauta ficava associada com o masculino, sempre gerava uma imagem do masculino. Esse é um exemplo menos dramático, porém não necessariamente com um impacto irrelevante, dessa questão do quanto esses bancos eles vão replicar. E aí você, nesse caso, precisou se inserir, de fato, um modelo meio de contrapesos para que profissões que são usualmente associadas ao masculino, porque historicamente são executadas mais por homens, por questões sociais, né? Mas que pro sistema tanto faz social ou não. Então, que toda vez que nesse sistema fosse aparecer uma profissão associada ao masculino, haveria meio que um negócio randômico de que, então, por exemplo, viria uma mulher, não necessariamente só homem. Se for precisado, vamos dizer assim, corrigir, ajustar de alguma forma, mas de uma forma artificial, percebe? Porque o modelo que foi produzido anteriormente não tinha esse contrapeso por si só. Então, eu acho que um pouco a gente tem um problema que é mesmo de como é a tecnologia e que sempre, eu acho, em alguma medida, vai gerar distorções, porque, em última instância, a depender do caso, o que a gente está colocando em questão será que o nosso passado é ótimo, a gente quer ficar repetindo ele no futuro, quando a gente cria modelos a partir dele para coisas para frente, né? Então, acho que tem um pouco isso. Eu tinha mais coisas para falar e agora eu me esqueci totalmente. Eu vou te perguntar uma coisa agora que me suscitou interesse, né? Porque eu acho que daí também posso te dar o gancho para você falar dessa tua relação, né, das pesquisas com inteligência artificial e gênero. Você mencionou lá, né, que as assistentes virtuais, enfim, são na maioria vozes femininas e tem todo esse caráter, né, de que são inteligências que nos guiam, né, que nos dão, que facilitam, né, a nossa vida. Existe alguma relação nas tuas pesquisas de que as vozes femininas elas estão atreladas, por exemplo, a uma relação de que as mulheres são essencialmente as cuidadoras, né, que estão atreladas à ideia do cuidado, né, seja do cuidado doméstico casa, dos filhos, né? Existe essa relação ou é uma Sim, viagem? não, super existe. Sim, eu acho que essa é uma das principais relações, assim, do ponto de vista, e tem a ver agora, eu lembrei, inclusive, o que eu ia falar, com o que você estava falando antes, que daí não necessariamente tem a ver com o modo de funcionamento da tecnologia, como eu estava explicando agora, mas é um viés da tecnologia que tem a ver com o âmbito de produção. Então, quem de fato são as pessoas que produzem esse tipo de tecnologia? A gente tem vários dados sobre empresas do Vale do Silício, né? Como tem pouca representatividade feminina, e não só feminina, né? Como de outros grupos minorizados, né? Que aparecem pouco e principalmente aparecem pouco em cargos mais elevados, né? Quanto mais elevado o cargo, menor a presença. Então, você, vamos dizer assim, não tem outras visões de mundo, ou tem pouca variedade de visões de mundo, né? E tem uma visão de mundo muito branca, né? Masculina ali, americana e tal. A questão né, que essas tecnologias são produzidas, tipo, para o mundo, né? Então, tanto é um contexto local, um grupo específico que vai ser posto assim. E no caso das assistentes, tem, com certeza, muito essa questão, né? Porque o próprio nome, né? A gente chama de assistentes digitais. É literalmente a ideia
da secretária, só que né, virtualizada, digitalizada, como a gente queira chamar. Acho que nenhum dos termos é muito bom. Mas isso vai, inclusive, ter um impacto, assim, um pouco maior, eu acho, também, porque a gente tá falando não só de colocar ali, vamos dizer assim, eu trato as assistentes como personagens, assim, eles são construídos como personagens ficcionais. Então, não é só um personagem ficcional, mulher, num papel de secretária, mas é a mulher perfeita, né? O que você pedir vai fazer, né? Não vai dizer, não me enche o saco hoje, não tô afim, amanhã eu faço, não vou fazer, faz você. Não, né? Vai fazer. Sim. Então, tem também essa dinâmica da relação, que não é uma relação simétrica, né? Ali entre dois humanos que vão ter vontades, questões diferentes, vão demandar coisas um do outro. Não, é uma relação com um humano e uma máquina que, a grosso modo, se possível e se compreender o seu comando, vai executar o comando, né? Eu acho que isso coloca questões a mais. Sim. Seguindo, né, um pouco nessa questão do gênero, isso também aparece nas próprias interações que as pessoas têm, né, com esses sistemas. Então, e não só, né, nas interações, mas também o tipo de design mesmo dos sistemas, né? Por exemplo, no caso da Siri, da Alexa e de outros, por exemplo, como, sei lá, a Lu da Magalu, que é também um tipo de assistente digital, né? Teve a Bia do Bradesco também. Sim. A gente tem, por exemplo, pessoas que falam para essas assistentes coisas que não deveriam falar, que é, sei lá, assédio sexual ou até quase um tipo de agressão não física, né? E teve até uma campanha da Unesco sobre isso depois de um tempo, porque as respostas dadas, por exemplo, sei lá, pela Siri, pela Alexa, pela Bia do Bradesco, quando se falava um insulto de conotação sexual, era de flerte de volta. Então, do ponto de vista de que como se aquela interação fosse aceitável. Loucura. É uma loucura. Não tinha Devia um ser preparo. gravado e preso na hora. Exato. Não tinha um preparo pra lidar com isso. Pra lidar de com forma... É porque a resposta tem até até nome de um... como chama? Não é um artigo, Acho que antes, quando eu tava perguntando, eu queria que você chegasse nesse ponto. Queria que eu chegasse nesse ponto agora. Demorei, mas cheguei, né? Tá, não... É um relatório, desculpa. Relatório da Unesco, que o título é uma frase da Siri, a frase é I would blush if I could. Então, se eu pudesse, eu ficaria vermelha. E essa era a resposta que ela dava pra vários assédios sexuais falados, do tipo, sabe, assim, sei lá, você é vagabunda. Aí, essa era a resposta. Imagina. Aí, é muito essa questão que você estava colocando no sentido de... Bom, quem pensou... Porque esse tipo de resposta dos assistentes, ela é programada do tipo script, né? Não é do tipo que a resposta é gerada ali na hora, a partir de machine learning, nem nada. Ela é um script. Então, alguém pensou que essa era a resposta adequada para essa pergunta. Da mesma forma, quando a gente pega o caso da Bia do Bradesco, que depois eles transformaram numa grande campanha contra o assédio, etc., que eu tenho todas as minhas críticas em relação a isso, mas pelo menos modificaram. Ela tinha... Se uma pessoa falasse assim, Bia, eu quero estuprar você, ela falava assim, eu sou uma inteligência artificial e eu não namoro, mas espero que você encontre uma pessoa para você. Aí a equivalência entre estupro e namoro, ela é completamente absurda. Quem foi que pensou que essa era a resposta para essa interação, né? Quando você coloca aquele sistema, né, como um personagem feminino. Isso é uma questão muito séria, Sim, né? não, e aí E as implicações que tem isso, né? Você ter essas respostas, as implicações de tudo que a gente tá tentando desconstruir desse discurso ser... não era permeado que eu queria dizer, mas... Perpetuado por essas respostas. Não, mas até pegando, né, o gancho no que o Marcos falou, né, que tinha que pegar a resposta, filmar e prender na hora, né? Eu acho que uma outra questão que, né, assim, tipo, a Lu da Magalu vai lá, né, prende a Luísa Trajano na hora. Estou dizendo isso porque quem é que se responsabiliza por isso? Que é uma outra questão. É uma questão. Né? Que a gente já fala a partir desses conceitos de desinformação, enfim. Né? Mas quem é que se responsabiliza por uma assistente virtual que responde uma coisa dessa, mas que é uma assistente virtual da maior loja de compras... sei lá, de varejo no Brasil, né? Então, vejam, são questões que a gente acaba, né, numa conversa como essa nossa, refletindo, que é muito louco. Por essa né? parte, eu queria trazer... A gente está chegando no final da nossa conversa, então eu queria pedir primeiro... Eu vou fazer uma última pergunta e depois eu quero que vocês
façam as considerações que vocês acham que ainda não foi dito. Eu disse que esse tema ia render, hein? Que a gente ia querer ficar Gente, aqui falando eu tô adorando. Eu agora 10 horas. aqui, ó, né? Eu falei, Fazer um eu falei. episódio Mas tá com duplo e tal. Eu avisei que a gente Fazer ia um querer ficar episódio 10 duplo. horas. Nisso que vocês estão falando, na questão de... que a gente... Também uma questão que passa quando a gente... Essas discussões, né? Que trouxeram agora, que tem até um deputado tentando fazer uma lei de regulamentação no Brasil, de uso e de responsabilidade, enfim, essas coisas das inteligências artificiais. E como é difícil a gente falar disso no Brasil, uma vez que a gente não tem regulamentação das próprias mídias digitais, a gente não tem um marco que regulamente o uso da internet, que regulamente a responsabilização das coisas na internet direito. A gente tem leis específicas para assédio virtual, a gente tem leis específicas para determinadas coisas, mas a gente não tem essa regulamentação. E, enfim, talvez se vocês tiverem perspectivas de como isso seria possível de ser feito, porque do jeito que eu vejo de uma forma bem pessimista. Tipo, eu vejo que é quase impossível, assim, no contexto que a gente regulamentar isso. Uma vez que a gente não tem mais as coisas básicas regulamentadas, que deveria vir antes disso, assim. Quando eu falo de alfabetismo, como o fator empoderador e da potencialidade dessas ferramentas estarem na mão das pessoas, não tem como não lembrar que... porque eu acho que isso é realmente um fator importante. Pode parecer óbvio, mas é a ignorância que está no lugar, que está no caminho da gente chegar a uma inteligência consciente sobre as inteligências ao nosso redor, seja de máquina ou não. Mas o nosso legislativo não tem. Não. Esse conhecimento. E não sabe do que está acontecendo aí. Então, eu acho que... Eu também sou extremamente pessimista, mas eu acho que o caminho é esse. É entender como as ferramentas funcionam, se apropriar delas, porque os problemas já estão aí. E vou repetir algo que eu já falei antes, que honestamente não tem nada de novo. Como a gente está falando aqui, tem várias questões que a gente está... a inteligência artificial traz esse problema, mas não, o problema estava mais ali, embaixo, só está fazendo a gente meio que olhar para o negócio. Mas quando eu falo de alfabetismo, eu estou falando de alienação. E eu estou falando no fim de uma alienação que está muito relacionada, muito ligada à alienação que o trabalhador tem do próprio produto do trabalho. E nisso eu diria que isso seria visto como... até se Marx estivesse vivo hoje, estaria olhando para isso como um fator alienante que impede com que a gente use essa potencialidade, essa promessa do que a gente conseguir forjar inteligências e jeitos de pensar e aprendizados que façam a gente melhores humanos, conscientes das nossas limitações e das inteligências ao nosso redor. Eu acho muito bonito aqui na agência que... Nessas rodas que a gente está tendo mesmo, não é nem bonito, não é para romantizar, mas é porque como a gente sempre volta para o ponto da educação, assim. A gente sempre volta para o ponto de uma educação libertadora, uma educação que realmente liberte o indivíduo e não seja essa pragmática que a gente tem dentro do capitalismo de educação para trabalho, educação para ganhar dinheiro, educação para produzir. Enfim, eu acho que a gente sempre acaba voltando nesse ponto, assim, em todas as conversas que a gente tem. Só queria mostrar, assim. Eu acho que o Marcos tá muito certo nisso, sobre, né, o papel da literacia, né, em relação a isso. Eu acho que quando a gente fala de Brasil, a questão das literacias é muito, muito difícil, né? Realmente não tenho conhecimento como é nos Estados Unidos, mas eu sei que, por exemplo, tem outros países, como alguns países da Europa, em que, por exemplo, estudos de mídia é curricular na escola, né? Então, existe uma matéria para se aprender a utilizar mídias, mas também a pensar sobre mídias, né? E aí
inteligência artificial pode entrar dentro disso, né? E aqui a gente, no âmbito das escolas, essa questão fica a critério e a possibilidade mesmo dos professores, né? Muitas vezes acaba entrando dentro das matérias da disciplina de português, né? Às vezes, dos bibliotecários que trabalham nas bibliotecas das escolas, mas mesmo assim, até quando a gente está falando desse tipo de conteúdo mesmo, né, de questão, talvez, inclusive, às vezes falta, de fato, formação, né, porque, então, o professor ainda precisa de uma formação complementar à sua própria, para ele mesmo, né, fazer algo. Então, eu acho que a gente também tem um problema de que isso não tá posto, né, curricularmente como algo que precisa. E aí, eu acho que, concordo com o Marcos de que um pouco é necessário aprender, né, a mexer com, e a partir desse mexer com que se descobre muito sobre quais são as questões, como que funciona, o que dá para fazer, o que não dá, né, limites, etc. Mas eu acho que também, desse ponto de vista, assim, né, que você estava falando, que a educação deveria focar em formar cidadãos, né? A gente está formando pessoas, né? E o que pessoas precisam no mundo hoje, né? Ok, elas precisam ser formadas para o trabalho também, porque infelizmente todo mundo, né, tem que trabalhar e é isso. Ou a maioria de nós precisa trabalhar e é isso. Mas precisa poder navegar, precisa poder pensar criticamente, né? Precisa poder entender. Então, eu acho que tem muito dessa literacia de mídia que seria necessária, mas que, assim, eu, apesar de ser uma entusiasta vejo com pouca assim, esperança de que isso, de fato, vai ser um projeto de Brasil, sabe? Eu acho que vai ser muito mais projetos esporádicos, como são hoje. Eu acho que, às vezes, muito disso é, inclusive, encarregado a universidades, né? Várias universidades têm projetos de extensão que vão nas escolas e trabalham com isso, mas é algo, assim, muito... Às vezes, a gente faz o que dá, mas também é tapar um pouco só com a peneira, né? E do ponto de vista de legislação, assim... eu também... Muito necessário, porém, também, como você, às vezes, sou um pouco cética do que a gente consegue fazer, porque a gente viu a dificuldade que foi, né, tentar ali a pele das fake news, a regulação das plataformas e, né, morreu por lobby, e aí a gente fica na expectativa de quando que isso vai ressuscitar. E passa pela mesma coisa que a gente estava dizendo, mercadológica, das pessoas que detêm o poder, que são as mesmas que estão ali no legislativo, no judiciário, enfim. Exato. E eu acho também que além, assim, da gente precisar de uma força política para isso acontecer, eu acho que também precisaria ser um debate que vamos dizer assim, perpassasse toda a população, né? Eu acho que eu gosto muito do trabalho que o CGI faz aqui no Brasil, que é o Comitê Gestor da Internet, né? Inclusive, é vamos dizer assim, uma iniciativa... que já tem aí muitos anos e é muito bem vista, inclusive internacionalmente, né? Essa ideia de gestão multissetorial que eles fazem, tal, sobre a internet. E eles chegaram a fazer alguns eventos de discussão sobre essa possibilidade de regulamentação de inteligência artificial. E eles costumam fazer, né, essa ideia de consultas públicas, né? De ter debates públicos para informar e depois consultas públicas. Do ponto de vista da regulação de plataforma, eles fizeram e começaram a fazer sobre inteligência artificial. Então, eu acho que talvez, né, o que eles tentam fazer ali como uma organização multissetorial é muito importante, mas também é um trabalho grande para se fazer, assim, vamos dizer, né, a despeito da força da entidade como uma entidade única, né? Eu acho que a gente precisaria ter esse debate informado. Assim, acho que dizer toda a sociedade brasileira seria difícil, muito difícil, mas, assim, muito mais permeado com as pessoas podendo, de fato, emitir opiniões sobre, né, embasadas, né, tendo base. Aí a gente passa por essa questão, né, de questões de educação e de letramento e de informação de novo. E eu acho que esse é um trabalho que não vai ser feito rapidamente, né? Porque também é um problema. Não adianta a gente querer informar as pessoas só na hora que a gente quer regulamentar alguma coisa, sendo que é algo que, né, que deveria ser muito mais amplo, assim. Então, eu acho que é super necessário que, como população, o Brasil possa definir, né, quais são as questões para este país que a inteligência artificial coloca, porque também não são necessariamente as mesmas questões que coloca outros países, né? A gente tem particularidades, mas eu acho que até às vezes esse mapeamento ele é difícil, né? Ele é difícil porque
necessita que os sujeitos tenham o embasamento necessário para perceber que questões isso pode colocar, né? E, enfim, e aí o papel dos especialistas, muito importante também, mas não só de especialistas, né, se faz isso. Então, gostaria de ser mais esperançosa, não sou muito, mas acho necessário. Mas Queria- não tem literacia mesmo, né? É isso, resumindo, voltando ao... né? Ô, gente, mas assim, a gente já está terminando aqui, né? Eu acho que eu vou tentar fazer um fechamento, né? Eu falo muito, enfim, não sei se é uma boa me chamar pra fazer. Eu Porque também. eu falo demais, né? Mas todo mundo aqui Isso aqui tem que é um fala lugar muito. para pessoas que falam demais. A gente deveria aumentar o tempo agora, você aumentar o percebeu? tempo. Minhas aulas duram 3 horas. Eu vou falando. Mas assim, das pessoas gostando de ouvir, isso é bom, né? O duro é quando né, aquela pessoa que fica 3 sim. horas, mas... Não, mas eu acho que talvez, né, terminar falando um pouco sobre essa dicotomia otimismo, pessimismo, né? Que meio que pairou aqui na nossa conversa, né? Eu até acho que o saldo é muito mais otimista da nossa conversa hoje aqui, né? Do que pessimista. Eu acho que essa coisa do letramento, eu sou bastante pessimista, porque na comunicação a gente discute letramento midiático, digital, desde, né, a década, sei lá, dos anos 50 até 60, 70, enfim, a gente ainda não conseguiu caminhar por um modelo de letramento que seja, né, fortalecido pelos governos, né, como uma política pública, né? A gente tem grandes iniciativas, mas não foi. Então, eu fico pensando se com a tecnologia, isso, né, com a inteligência artificial. Mas eu acho que o que me chama mais atenção, e aí na pesquisa dos dois, né, tanto da Luísa quanto do Marcos, é a capacidade que a gente demonstrou aqui na fala de vocês de usar a tecnologia para subverter a lógica, né, para... Não sei se esse é o tema, né? O tema, mas para revolucionar algo que está posto, né? Então, eu acho que isso é muito legal, né? Seja quando você usa a imagem no banco de dados, né, para um tema específico, mas fazendo uso disso, né, positivamente para discutir questões políticas, né? No caso da Luísa também, quando ela pensa essa relação com o gênero, né? E como traz isso para a gente pensar uma série de coisas. Então, eu acho que isso seja na precarização do trabalho, na alienação, enfim, né? Eu acho que é um aspecto que nos une. E aí, por fim, eu fiquei pensando assim, né? A outra questão que me provocou muito é como uma conversa como essa, que é de inteligência artificial, nos provoca a pensar questões básicas, né? Que é o que a gente falou do nosso entendimento de ser social, né? De ser humano, assim, né? Eu tenho uma filha de 13 anos e ela tem toda uma relação com tecnologia que é um pouco, né, diferente da nossa, é uma outra geração. E eu fico me perguntando, né, como é que vai ser, né, na área de tecnologia, enfim, de busca de artigos, né? Essa coisa de como vai escrever artigos com o chat e tal. E a gente vai muito nesse modelo que a gente aprendeu para escrever artigo, né? Então, como é que eu faço enquanto pesquisador? Né? Acho que também tem um pouco a ver com o Marcos, que é um processo diferente. A gente faz como, né, Lu? A gente lê muitos artigos, a gente referencia uma rede de referências e escreve. Pô, assim, eu imagino que a minha filha, ou quem vier, né, os meus netos, eles vão usar o chat GPT para trazer uma rede de relações, eles vão usar aquilo ali, a partir dali eles vão criar os seus próprios textos, né? Então, eu acho que é um momento mesmo de repensar todas essas questões. Repensar o método, talvez, também, né? O que a gente falou tantas vezes, se repensar não só o método de literacia, mas os métodos no geral, e que também, enfim... E também acho pensar que o objetivo da coisa, assim, né? Eu estava contando para hoje de manhã que eu vi uma discussão na internet, depois fui procurar, vou para o Rio, e daí eu vi que lá no Forte de Copacabana tem uma exposição sobre a vida da Frida Kahlo, que é uma narrativa de imagens que contam todo o percurso da história dela. E aí eu olhei lá, né, e vi que, como tem Van Gogh, né, toda aquela coisa de você mergulhar lá nas imagens, uma imersão, enfim, né, manipulada por imagens digitais. E aí toda a discussão na internet era que era um absurdo, né, não ter uma obra da Frida Kahlo lá, né? E aí, né, eu fiquei pensando, né, eu falei, mas espera aí, né?
Eu acho que o objetivo da coisa não estou nem questionando se isso é bom ou se é ruim, a imersão, né? Mas eu estou dizendo que as pessoas elas fazem um contraponto de julgamento que talvez não seja esse, né, o ideal, né? Eu acho que a questão não é se tem uma obra dela ou não, né? A questão talvez seja outra, né? Mas quando se tem a tecnologia, daí você já vem com essa coisa, vamos criticar, porque, né? Enfim, tudo digital para quê? Né? Acho que a gente fez um pouco contrário aqui, né? A gente usou uma perspectiva mais positiva, né, da coisa. Eu diria que o cinema é imersivo há mais de um século. Pintura de caverna é imersivo. É imersivo. Interativo. Você precisa de uma chama para ver o negócio acontecer no tempo. Desculpa, você veio de uma... Não, mas... De uma raiva da superficialidade do truque tecnológico, que às vezes encanta a gente e adiciona um fetiche, um valor de troca as coisas que não está muito relacionado ao uso. E acho que todos esses brilhos nos olhos estão impedindo a gente de ver as potencialidades das tecnologias ao nosso redor. E eu só queria fazer uma errata. Toda vez que eu falei alfabetismo, eu queria falar literacia. Viu? Porque a palavra que vem em inglês na minha cabeça é literacy. E eu não sabia do termo. Então, vocês vão usar uma inteligência artificial para substituir cada vez que eu falo alfabetismo no texto até agora. Eu sei que já foi, assim, a gente tinha pedido antes de vocês virem, né, indicações que vocês teriam para relacionar o tema. Eu acho que vocês já trouxeram várias referências de várias coisas, mas se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram indicar, pode ser literalmente qualquer coisa. Tipo, não vou nem citar exemplos, porque pode ser qualquer coisa. Só vou citar rapidamente o James Bridle, que é um autor que tem influenciado bastante o meu trabalho em relação ao pensamento da inteligência artificial. Tem um livro mais pessimista, que é A Nova Idade das Trevas, não sei se põe o nome certo. Ambos são publicados em português. Uhum. E tem um livro mais novo, que acho que é Maneiras de Ser, um nome em português, que é um pouco mais otimista, e no qual ele fala desse potencial da inteligência artificial para que a gente comece a se interessar ou entender outros tipos de inteligência. E aí tem um trabalho também que eu vi recentemente, uma performance, que a pesquisa da Luísa me fez pensar, que é uma performance que se chama Alexa Echoes, Alexa Ecoa. Uhum. É uma artista visual, é realmente um trabalho legal. de performance. Ai, que legal. No qual ela conta a história. Ela chega em mito, conta toda uma construção social ao redor da figura de Alexa e como chega no... Tô sem internet, eu acho. Mas tá aí, eu passo um link pra vocês também. Você, ver. Luísa. Indicações. Então, vou dar duas indicações bem clichês. Eu gosto muito de 2 episódios de Black Mirror, que eu acho que ajuda a colocar, tipo assim, a pensar várias das questões que a gente mencionou aqui. Um acho que é chamado All My Story. Eu não sei os nomes em português. Deve ser Toda a Minha História? A gente procura. Deve ser. Toda a Minha História, que ali os personagens fazem um implante de chip, que daí eles gravam tudo 24 horas por dia, e depois conseguem acessar e tal. Acho que coloca muitas coisas sobre inclusive o imaginário da tecnologia, né? Como essa coisa que ali é aquela imagem certa que a gente vai voltar e ter certeza que é muito melhor que a nossa memória, que nos trai, que às vezes a gente não sabe, né? Então, essa coisa do imaginário tecnológico como algo muito preciso, né? A tecnologia como precisa. E tem um outro episódio que eu também gosto muito, que eu acho que é I Will Be Right Back, que é aquele episódio que morre o marido da personagem principal, e aí ele retorna na forma robô ali, de tecnologia de inteligência artificial, que também é muito interessante para pensar um pouco sobre vida e morte, acho interessante, mas também sobre essa questão dos nossos dados, né, enfim, o que dá para fazer, o que não dá. E aí, uma outra indicação que eu gostaria de fazer, que daí é uma indicação mais teórica, assim, para quem tem interesse no tema, que são os textos da pesquisadora Beatriz Fasi. Ela é uma pesquisadora italiana, mas ela trabalha hoje na Sussex University, na Inglaterra. E ela tem textos muito bons, e ela trabalha muito com essa questão da separação da inteligência artificial da inteligência humana, né? Ela vai trabalhar a ideia do paradigma simulativo na inteligência artificial e como que a gente poderia pensar uma inteligência da máquina não associada ao humano. Então,
tem Legal. a ver com algumas coisas que a gente falou aqui. E ela tem um outro texto que a maioria delas tá em inglês, mas tem um que foi traduzido para o português, foi traduzido por mim e pelo meu companheiro, que foi publicado numa revista da URGS, chama O Fim da Teoria da Mídia, embora possa parecer que é sobre teoria da mídia, não é sobre justamente vamos dizer assim, os processos de automação dentro da pesquisa e o lugar da teoria hoje para compreender mesmo quando a gente tem grande conjunto de dados. E aí ela vai trabalhar ali uma ideia que eu acho muito legal, que é a ideia do conhecimento sem pensamento, que é um pouco relacionado a essa, vamos dizer assim, Legal. proliferação de dados que a gente tem e do que a gente pode fazer com esses dados. Então, fica essas indicações. Gente, acho que era isso. Eu acho que tinha muito mais coisa que eu queria falar com vocês. Tipo, realmente. Mas queria agradecer vocês por terem vindo, por terem topado, por terem se disponibilizado. Agradecer a Regi também, que saiu lá da sua salinha de rainha. Brincadeira. Não, mas... Agora ficou ruim agora, né? Essa parte ela podia mas tirar. não é rainha. Ainda é matriarcado, tá? Não foi desse jeito que eu quis dizer. Não foi. É realmente de... talvez mais de matriarca, então, do que de monarca, vamos acho que colocar melhor, né? E veio aqui dedicar um tempo aos seus filhinhos. No caso, uma delas sou eu. Por essa conversa, enfim, por tudo, agradecer a presença de vocês, agradecer a nossa equipe maravilhosa, agradecer todo mundo que fez esse episódio acontecer. E eu acho que é isso. Obrigado por Gente, eu me também receber, queria super agradecer. Agradecer a Luísa, né, que esse papo foi muito legal. Agradecer um monte ao Marcos, né, eu não conhecia também. Achei, quando encontrei o Marcos pela primeira vez, falei assim, gente, acho que o Marcos é o novo bolsista da Agência Escola. Não é essa carinha, assim, né, e com todo esse repertório, assim, muito legal, Marcos, né? Mas se quiser ser bolsista da Agência Escola, tá convidado. Obrigado. Sair do Arizona pra vir pra Agência Escola. Vai fazer muita coisa boa. Mas então, eu queria só agradecer também. Agradecer Thiago, né, e equipe nossa todinha. E a Jo, que fez essa parceria aqui comigo. Eu tava morrendo de medo, Tá. mas... Saiu bem no melhor final, que eu, viu? né? Fiquei mais tranquila agora, gente. Obrigada. É isso, então. Obrigada, gente. Obrigado.